eles tenham mais sustain. Enfim, eram essas três que eu queria comentar a princípio. Já vemos na tela aí a equipe da Pro Game e a equipe da CNB. Já vamos começar os Pixie Bans dessa partida daqui a pouco, Zé. É isso aí, Dudu. Vamos então para os Pixie Bans Pro Gaming contra a CNB. Já tivemos o ban do Zillian, que realmente o Zillian teve um buff em cima dele, considerável. O Israel também. A gente já pôde observar isso, então nós já vemos que os bans já começam totalmente diferentes nesse patch 7.22. Eu li referente ao Zillian, mas tem que lembrar que esses dois primeiros bans na Pro Game, o Zillian e o Vladimir, são escolhas muito fortes do Hakim. Acredito que abertamente são escolhas assim de preferência do Hakim, ele gosta muito de ambos esses campeões. Então assim, pode ser uma leitura assim desse novo patch, mas pode também ser um foco de bans em cima do Hakim. Já teve o ban em cima também do Luscão ali, a Caitlyn, que continua forte. O Thresh, que é algo que eu acho que dificilmente vai passar, viu, Dudu? Eu também acho. Eu acho que Thresh e Tristana vão ser picks bem contestados. Eu não sei, vamos ver se a CNB bane Karma, a Tristana acabou passando. A Tristana, ela, pelo que eu tava vendo, ela tá tão forte, mas tão forte, a gente vê ela já sendo cogitada e sendo first pickada pela Pro Game. Ela tá sendo utilizada, inclusive, na jungle. Sim. Que a gente tinha bem isso acontecendo com o Ezreal no patch anterior. Alguns junglers gostavam de escolher o Ezreal como jungler. E agora dá pra fazer essa adaptação com a Tristana. Ainda mais por aquela mastery que eu acabei de falar aqui, a pressione o ataque, que você consegue fazer a questão dos 3 ataques. Enfim, o gank dela tá bem forte, assim como era o do Ezreal na antecipação do patch. E agora o pique de Kalista pela CNB. A Kalista era um campeão altamente banido aqui na nossa Superliga, só passou em uma partida, não conseguiu a vitória, mas é um campeão que ainda assim tem a mecânica de controle de objetivo muito forte, consegue fazer bastante pressão. Nas lutas que se estendem por causa da mecânica das lanças dela, é bem chato, e diversas Masters agora potencializam a questão do ataque speed. Ela pode até ter uma das escolhas que ela, por um curto período, permite o AD Carry, o campeão que tiver essa opção, de ultrapassar o limite máximo de ataque speed. Então fica ali uma metralhadora, imagina uma Kalista colocando lanças. A escolha de Jarvan na sequência é bem interessante também. Existe dentro de uma árvore nova da dominação a escolha Colheita Sombria. É bem provável que o Jarvan venha com ela, que ela vai permitindo alguns stacks conforme ele vai farmando, e a mecânica da passiva do Jarvan, que é aquele primeiro auto-ataque forte, junto com o stack dessa Colheita Sombria, pode dar um dano muito pesado. Então é bem interessante a gente ver o Jarvan aí aparecendo como escolha para CNB. E o Jarvan é um dos caçadores que foram beneficiados também ali, pelo que eu li, com a mudança, né? Então ele acabou não perdendo nada, teve aumento dos status dele também, o que deixou ele ainda bastante forte. Exatamente. A gente vê a Pro Game escolhendo o Warren, que é um campeão que, mesmo no patch anterior, já estava sendo bem utilizado pelas equipes. O Takeshi jogou muito bem com ele aqui, o Aiel jogou muito bem com ele aqui. Ele tem uma mecânica muito forte de engage com o carneiro dele, e também a Pro Game ali fecha a escolha do Alistar. Uma coisa interessante do Alistar também, é bem provável, não sei se ele vai vir com ela, mas existe uma das opções, aí não é uma runa essencial, ela pode até ser escolhida na árvore secundária, que é a Flextração Hextech. Que toda vez que ele utiliza o flash dele em tempo de recarga, ele é substituído por esse flash Hextech, digamos assim. Que é um flash que ele pode usar a cada 20 segundos, mas é um flash que tem um tempo de canalização, ele precisa ficar castando esse flash e ele utiliza. Volta a cada 20 segundos. Não parece ser tão bom assim, parece ser um pouco lento, mas dependendo do controle de visão que você tiver, da onde você se posicionar para fazer, pode ser muito interessante e pode aparecer bastante aqui, o pessoal pode abusar bastante disso. O Alistar é um dos suportes que tiveram ali. Ele teve um aumento no atributo dele de armadura, um dos maiores aumentos de armadura. Sim. E que pra ele ajuda muito, porque é característico do Alistar. Então é um dos suportes que provavelmente a gente vai acabar vendo bastante nessas próximas partidas. E do outro lado eles trouxeram o Ziggs, Dudu. Pois é, o Ziggs é um campeão que incomoda bastante. Eu gosto muito de uma explicação do Ziggs
que eu ouvi uma vez que o Ziggs é muito engraçadinho. Ele fica te incomodando, ele fica te pressionando. E enquanto você não tira o flash dele, ele vai continuar sendo engraçadinho. Ele vai continuar te atrapalhando bastante. Então, pra você acabar com a graça do Ziggs, você precisa prestar atenção nele. Você precisa tirar o flash dele e fazer com que ele fique um pouco mais de receio de agressivar tanto. O Ziggs é um campeão que incomoda bastante. Interessante ver agora a escolha da CNB de Pop, é um campeão que não estava aparecendo tanto. Talvez seja uma leitura já desse meta novo. Lembrando que o Aperto dos Mortos-Vivos, que também é uma escolha, foi melhorada. Era o mesmo nome, existia já uma Master com o nome de Aperto dos Mortos-Vivos. Agora ela é até melhor, ela é um pouco mais aprimorada, digamos assim. Pode ser uma escolha aí também. E a Pro Gaming agora cogitando a escolha do Malzahar, que até o patch passado era uma das escolhas mais consistentes dentro de composições que faziam a entrada, mas aí eles acabam trocando pra Syndra. Uma coisa bacana que eu queria comentar sobre esse patch também, Zeva, é que assim, pelo que eu pude estudar dele, pelo que eu pude avaliar dele, ele abre muito o que nós chamamos de pool pick, ou seja, as escolhas possíveis dentro dos campeões. Então assim, aí vemos o Xin Zhao, ele tá muito forte, mesmo depois de todas essas mudanças, mesmo ainda manco. Mais forte, ainda mais mesmo manco. Será que ele vai continuar Eu não sei se hoje? foi corrigida essa questão do espectador, mas é bem interessante ver ele como se estivesse travando, né? O pessoal brinca aí com o Xin Zhao manco. Mas o que eu tava dizendo sobre as escolhas abre muito o jogo. Então, assim, antigamente a gente tinha. E aí a CNB fechando a escolha com o Tankenshi, bem interessante também. Realmente os suportes tanque, aparentemente, para esse jogo as duas equipes vêm mais com esse foco em utilizar as árvores que beneficiam a questão dos tanques. Pode aparecer aqui um que eu falei do Flash para esses dois heróis. Vamos ver como que vai ser as escolhas, a gente vai comentando ao longo da partida. Mas finalizando então, abre muito o leque de campeões do que você pode usar no mid, do que você pode usar no jungle. Na jungle eu vejo que agora o jogo vai ser muito mais focado nos junglers do que eram antes, porque houve modificação da XP da jungle. Então o jogo anteriormente ele permitia que um jungler que tivesse um pouco atrás, ele tinha recursos mais tranquilos de voltar no jogo, digamos assim. Com essas mudanças novas, o jungler que consegue sair na frente, que abre vantagem sobre o outro, dificilmente o outro vai conseguir reverter essa vantagem, não tá tão fácil quanto anteriormente. Então a gente vai ver as equipes jogando muito mais para os seus junglers do que a gente estava acostumado a ver. Já era meio que um foco você trabalhar a questão das rotas e auxiliar o teu jungle, sendo colocando visão na jungle adversária, fazendo o tracking do jungler inimigo, mas agora ainda mais isso vai ficar claro porque nós temos, com toda essa remodelação, essa questão dos junglers estarem sendo o foco das equipes. Dando uma lida lá nas mudanças, Dudu, aparentemente os junglers de AP eles ficariam mais fortes ali, como o Nidalee, que sumiu há um tempo, a própria Elise, a Evelynn também. E você acha que esses caçadores AP vão acabar aparecendo mais? Eu acredito que a Evelynn enquanto a Elise estão fortes também, eu pude testá-las, eu gostei bastante de como elas se desenvolvem. Uma coisa que eu senti um pouco mais de fraqueza referente ao que a gente estava acostumado nos junglers é sobre os que têm certa dificuldade em limpar os campos. Antes eles conseguiam compensar isso com runas, com questões de attack speed, para fazer o clear que a gente fala de uma maneira mais rápida. Só que agora tá um pouco mais complexo você fazer isso, então é provável que esses junglers sumam um pouco. Mas de resto, agora todos os times têm uma gama muito maior de campeões para fazer a mesma coisa sem que um esteja perdendo pro outro. Então a gente vai ver uma variedade muito grande. É isso aí, Dudu. Vamos então para a primeira partida do dia, Pro Gaming contra a CNB. E vamos ver essas alterações desse patch 7.22. É isso aí. Aí acabamos tendo um pause, as equipes se posicionaram ali nas entradas da jungle, apenas fazendo o controle de visão do rio. Nada muito novo por enquanto, pelo menos no início aí a mesma coisa. Já estamos verificando o que está acontecendo, pessoal. Daqui a pouco a gente já vai voltar aí pro início dessa partida. É bem comum esse pause na primeira partida, no qual os jogadores às vezes tem alguma coisinha ali, eles precisam dar aquela ajeitada, né? Eles estavam relaxados e agora começou para valer. Então é bem comum. Só para complementar, aproveitar que teve o pause, então complementar o raciocínio que eu estava dizendo, eu vou usar alguns exemplos para ficar mais claro o que eu estava querendo dizer. A gente, por exemplo, nós tínhamos uma escolha, vamos usar assim, a Orianna, por exemplo. A Orianna era um campeão que era uma escolha muito forte. Não deixou de ser, mas quando você tinha uma composição que você queria se focar mais em lutas, era uma composição que
você acabava precisando ter ela, era uma das melhores escolhas. Se você não conseguisse ela, você talvez já tivesse que mudar seu plano. Com essas runas novas, com todas as possibilidades que abre, você às vezes pode escolher um outro campeão que faz luta muito bem também, que ela não vai estar tão atrás assim. E aí já voltamos pro jogo, a ProGame fazendo ali uma estrada pela jungle, apenas o controle de sentinela, nada muito agressivo, vamos ver. Ah, o Xin Zhao ainda tá um pouquinho manco pra lá. O Xin Zhao continua manco e a equipe da ProGame parte pro roubo nesse azul mesmo. Eles aproveitando do que nós falamos aqui já em algumas outras oportunidades sobre o quão forte é o Xin Zhao no early game, o quão ele incomoda, o quão ele consegue pressionar, então ele tá fazendo uso disso. Aí o Yamp já vai ter que alterar o seu pathing. A gente vê aí a Kalista está com o pressione ataque, são essas marcas que estavam ali no Alistar, que a gente comentou aqui. Então a gente vê a escolha da Kalista com essa opção, aquelas marquinhas que estão aparecendo ali, é a nova runa pressione o ataque que eu comentei aqui no início do jogo. Bem legal, Dudu. Vamos ver várias alterações visuais, né? Não somente na questão, no campo das ideias ali dos status, mas sim também visuais, né? Isso que é bastante interessante no jogo. E olha lá, o Yamp tá chegando por ali, né? O Minerva tá fazendo roubo, já utilizou o flash também do Yamp pra cima do Minerva, pode rolar o frente pro Haki, também tá chegando por ali! First Blood fica pro Hakim, 1-0 CNB. First Blood pra equipe da CNB. O Minerva acabou ficando tempo demais nessa jungle, o Yamp chegou, conseguiu o combar pra cima dele, ainda tentou gastar o flash Minerva, mas o Hakim fechou muito bem, garantiu o abate e começa a vantagem pra CNB nesse confronto, 1-0. Uma outra coisa interessante, Dudu, que a gente pode observar é que as partidas estão ficando um pouquinho mais rápidas. A questão do snowball tá bem... Quando tem essas mudanças, normalmente a gente vê o jogo sendo bem mais acelerado do que normalmente a gente tem o costume. Existem muitas escolhas das Masters que auxiliam quanto mais o tempo passa. Tem uma que inclusive tem um buff de 60 minutos de jogo, que aumenta alguns status nos heróis. Mas sim, de fato a partida tá se tornando cada vez mais rápido. Tomara que a gente veja, mesmo que seja rápido, caso o jogo desenvolva pro snowball, que pelo menos a gente possa ver bastante coisa nova acontecendo aí. Dessa vez o Yamp vai fazendo a entrada na jungle. O Yamp vai entrando por ali, né? Não tem muita coisa que ele possa, mas acredito que vai fazer as Aquaminas e talvez o Minerva chegue ali para contestar, né? O Hakim também tá por ali para ajudar ali seu companheiro a fazer esse roubo, o Minerva está por ali também e o Yamp consegue roubar tranquilamente. Mas acredito que a impressão, Dudu, é de que assim, não só a partida ficar mais rápida em questão do tempo, mas mais rápida na questão das ações. Eu acho que essas mudanças de status faz com que as lutas sejam mais breves. Pode ser que sim. Eu Até gosto... as trocações sim, nas rotas, ao invés de só ficar ali farmando e um pouco de troca, mas principalmente na rota do meio, vamos ter um pouco mais de trocas do que tínhamos antigamente. Eu acho que depende um pouco dos matchups também, né, Zé? Eu acho que de acordo com que a escolha deles ali. Porque, por exemplo, a gente tem uma escolha no top laner de um Ornn, por exemplo. Ele demora para buffar alguns itens ali dos seus companheiros. Então, ainda assim, a gente pode ter trocações mais francas, a gente pode ter algumas ações, mas eu acho que sobre essa questão do quanto vai demorar, do quanto talvez chegue os pontos aí do campeão querer ir pra cima do outro, de conseguir mais abates, acho que depende um pouco das composições que cada time escolhe. Yamp está por ali agora, o Skybart vai provavelmente colocar sentinela ali para ter um pouco mais de visão e mais segurança na rota. Enquanto que o Minerva já chegou por ali, o Sky está com metade da vida. Pode rolar um gank a qualquer momento, Dudu. É isso aí, o Ornn tá conseguindo pressionar essa rota, o Sky tá recuado ali na torre, o Minerva aparece, tá fazendo o recal, não sei se ele vai querer ficar ali um tempinho, tentar concretizar esse gank, mas é bem complicado você tentar um dive desse numa pop, ela pode acabar ali atrasando bastante, segurar bastante do dano, mitigar o dano deles e acabar conseguindo um abate aí e acabar não sendo uma escolha muito boa. Volta para a base então Minerva, o gank não é efetivado. Na rota do meio, bem parelho a questão do farm, né? Não tivemos ganks por ali ainda. Lá em cima é a diferença maior de farm, né, Dudu? O Skybart tá com um farm considerável acima do Scar. Sim, ele tá conseguindo pressionar bastante, como você falou. Talvez a gente possa comparar a diferença ali que tá tendo na bot lane a favor do PBO, mas é pouquinha coisa, ali já tava... Ele vai conseguir farmar ali, vai abrir um pouquinho. Mas sim, a maior vantagem de farm que nós temos até o momento é a do Skybart em cima do Scar.
aqui embaixo temos pressão por ambos os lados, né? Ora o PBO pressiona mais para debaixo da torre, porque quando se joga no matchup contra a Tristana, é comum, né, forçar ela a farmar debaixo da torre por causa do tiro explosivo e acabar perdendo um pouco de farm. E nesse matchup a gente vê que está variando, né, as pressões. Isso, a pressão ela é um efeito de um pêndulo mesmo, a própria torre auxilia a fazer isso, que é o pai das vezes, né? É que em algum ponto um deles vai estar conseguindo levar mais do que trazer ela de volta para si mesmo. É um balanço, é um pêndulo que a gente chama. Então ali na bot lane ela tá indo e voltando sim, mais de uma forma linear. Nas outras horas, por exemplo, nesse top a gente vê o Skybart conseguindo manter mais pressionado o Sky para baixo da torre. Apesar do pêndulo voltar um pouquinho, digamos assim, apesar do Sky agora ele vai farmar, a lane vai avançar um pouco, mas depois o Skybart, antes mesmo de chegar ali na metade, ele já consegue puxar de volta. Então aí a gente vai trabalhando essa questão da pressão do controle de wave. Olha o professor chegando agora pro Hakim, ele foi pego, jogado pra cima, tem chegado do Merv também, flash utilizado pelo Hakim, o Yampi chega pra ajudar seu companheiro, tem ultimate do Hakim, o professor acaba apanhando bastante, não tem ultimate ainda pra dar mais armadura e ninguém é eliminado, Dudu. Ninguém é eliminado, o Hakim conseguiu sair muito bem desse gank, voltou bastante dano ainda, ele acabou ficando sem mana, não conseguiu fazer aplicar mais dano. Pode ser que se tivesse um pouco mais de mana ali, poderia até ser melhor pra equipe da CNB, o Hakim podia ter até conseguido o abate nesse gank. O gank acabou sendo efetivo porque tirou o flash, o curar do Hakim, agora ele fica ali uma presa mais fácil pro Minerva no próximo gank. Como eu falei, agora ele não fica mais tão engraçadinho ali nessa rota do meio. Ele vai ter que ficar um pouco mais cauteloso, porque numa próxima investida do professor ou mesmo do Minerva nessa rota, ele pode ser abatido. Goku já está level 7, assim como o Hakim. Nas outras rotas, bot lane, por exemplo, ainda não pegaram level 6, somente agora o PBO, o Luscão já dá pra pegar também esse level 6, lá em cima também o pessoal level 7. É isso aí, a gente pode ver ali, se nós observarmos os itens do Tankenshi, dá pra ver que ele tá com biscoito ali. Existe uma master que ele vai ganhando esse biscoito conforme o passar do tempo, ele não precisa comprar esses biscoitos, eles vêm vindo durante um certo tempo, até os 12 minutos ele vai receber. Um a cada 30 minutos. Não, ele recebe a cada 3 minutos até isso, o minuto 12. Minutos. A cada 3 minutos ele recebe um biscoito. A partir quando der 12 minutos ele não recebe mais. E aí, a CNB fazendo uso da Kalista, que nós falamos aqui algumas vezes, o controle de objetivo dela é muito forte. Eles aproveitaram o reset da equipe da Pro Gaming, foram e garantiram esse primeiro dragão. Dragão infernal, bom, importante o buff, bem feito aí pela CNB nesse início do jogo. Como a gente havia falado na única partida que tivemos de Kalista por enquanto aqui na Superliga, que foi utilizada pelo Juzinho. Isso. E eles acabaram não fazendo, né, os monstros neutros, que é uma das principais características de trazer uma Kalista para sua composição. Exatamente. Agora a CNB já trabalha diferente com essa Kalista, já parte para cima desse objetivo e olha lá na roda do meio. O Goku vai sendo pressionado por ali pelo Hakim, tem a chegada do Minerva também para ajudar seu companheiro. O Oni vem descendo, eles podem tentar fechando o Yampi por ali. Vamos ver se eles vão conseguir essa eliminação. O Yampi já flecha pela parede, passa o Carneiro, joga pra cima o Yampi. E ele consegue sair tranquilamente, mas atrasa um pouco a vida dele. Exatamente, a Pro Gaming fechou ali, tinha visão nesse lado da jungle, encontrou o Yampi por ali. Bom flash do Yampi pela parede, não é um flash muito fácil, às vezes você dá aquela famosa cabeçada ali, mas enfim, ele conseguiu executar muito bem, acabou cancelando essa investida da Pro Gaming. A gente viu o ult do Skybart, até acertou ele, mas eles não tinham ali como fazer essa investida, acaba fazendo o Yamp tendo que recuar, mas boa jogada por parte dele para evitar esse abate que estavam fechando para matá-lo. E a partida é bem tranquila por enquanto, houve uma inversão, agora o PBO acaba subindo, né, para Auto Superior junto com o Wisdom. Então eles fazem a primeira inversão após fazer esse primeiro dragão, bem interessante o objetivo da CNB nessa rota superior. Exatamente, eles estão fazendo isso porque como eles conseguiram fazer o dragão, lembrando, Kalista, controle de objetivo, eles já se movimentam agora para fazer a mesma coisa com esse arauto. Então é bem uma visão de jogo bem interessante, sabendo utilizar muito bem a Kalista, a equipe da CNB nesse momento. Goku agora ali, tinha 3 jogadores ali na espreita para tentar pegar o Goku ali desprevenido, mas tranquilamente o Goku agora vai se movimentando para fazer o seu azul.
É isso aí, os junglers fazendo ali a movimentação, o Goku vai pegar esse buff, é bem importante pra Syndra. Ela já conseguiu ali fazer o capítulo perdido, que auxilia nessa questão, mas agora ela vai ter ali um auxílio desse buff e vai conseguir atrapalhar ainda mais o Hakim. O Hakim deve receber também, então vamos ver como que vai se portar esses dois mid laners. Eu tô gostando bastante de como o Ziggs está conseguindo reagir bem a Syndra com essas mudanças, do quão o Hakim tá jogando muito bem e o quão talvez a gente veja o próprio Ziggs aparecendo aqui um pouco mais. Ele tá bem tranquilo, né? O First Blood já ajudou bastante, né? Ele se manter bem na rota contra a Syndra do Goku. E por enquanto fazendo um excelente trabalho. O Ziggs é um campeão, um dos melhores campeões para limpeza, né, de minions, para clear wave. Um campeão que consegue segurar bastante, né, cerco a torres, que é algo que a Pro Gaming tem muito boa na sua composição, né? A Tristana ela consegue levar torres com bastante velocidade, então o Hakim com esses Ziggs consegue segurar isso de uma maneira. Chega a ser irritante o quanto o Ziggs consegue fazer esse controle de wave, de limpar os minions, impedir que uma equipe faça um siege. Eu comentei no começo da partida, Zeva, olha só, o Yamp vai querer o gank. Vamos ver agora, o Goku pode ser pego fora de posição. Tem o Cataclisma pra cima dele, ele vai tentando sair, vai tentando devolver o dano pra cima do Hakim, tem o teleporte, o Minerva vai chegando também, teleporte dos dois lados, ninguém morre por enquanto. Olha a chegada do Bebel com ultimate, joga pra cima o Skybart, Minerva ulta também, espalha os jogadores, Skybart vai apanhando bastante, flash do Minerva pra tentar sair, passa o Carneiro na volta, joga, levanta dois jogadores. Por enquanto ninguém é eliminado, apenas uma troca, Dudu, e fica por isso mesmo. É isso aí, mas se você olhar, a Tristana ficou na rota do topo, conseguiu ficar lá sozinha, tá garantindo o farm de graça ali pra ela e vai levar essa torre. Então assim, foi bem executado, os TPs vieram num ponto bom, apareceu também o Tankage com a ultimate dele, mas no geral o Luscão conseguiu ficar nessa top lane, conseguiu farmar e conseguiu levar essa primeira torre. Então no fim das contas, acaba sendo melhor pra Pro Gaming toda essa investida que aconteceu por ali. Que foi uma iniciação por parte da CNB, né? Então a Pro Gaming consegue reagir muito bem, né? Não perde nenhum jogador, acaba levando o First Break da rota superior e também parte para o Arauto, que por enquanto Dudu sem contestação nenhuma. Pois é, a equipe da CNB acabou tendo que recuar, eles vão aproveitar, sabem que a Kalista pode, com a Kalista no time, não teria como contestar isso, então aproveita que eles estão no momento de recal, de volta à base, fazem esse objetivo, garantem esse importante buff do Arauto, podem fazer uma abertura de alguma das rotas e bem interessante, a Pro Gaming vai tendo uma leitura de mapa bem interessante, conseguindo executar melhor, como a gente viu na jogada anterior, a Tristana ficando sozinha, enquanto a equipe deu desengage na investida da CNB. O dragão está para nascer daqui 50 segundos, né? A CNB ela já reinverte para ter esse controle melhor do objetivo, assim como eles fizeram o primeiro dragão. Fizeram a inversão para controlar o Arauto, acabaram não fazendo o Arauto, né? Porque eles perderam, entre aspas, a luta e perderam a torre lá em cima. E agora eles reinvertem para ficar próximo desse objetivo, fazer valer essa Kalista e quem sabe fazer esse próximo dragão. Sim, o intuito da CNB era fazer aquele engage no mid, conseguir ali algum abate, conseguir uma vantagem numérica e forçar o Arauto. Mas como não conseguiu, acabou sendo mais vantajoso para a Pro Gaming, que inclusive levou a torre do topo. Então a CNB teve que fazer o recuo, a Pro Gaming garantiu o Arauto. O que eu tava comentando antes de estourar a luta do mid, Zeva, o Ziggs ele tá com a mastery do Aery, que é a fadinha. Se você observar, quando ele acerta um dano na Syndra, a fadinha vai até lá até o Goku e causa um pouco mais de dano. Ela dá uma beliscadinha e volta. Aí o Dragão Infernal nascendo, o segundo Dragão Infernal da partida. Bem interessante se a NB conseguir garanti-lo. Já começa a abrir o que a gente fala, aquela condição de vitória sobre os dragões, que é bem interessante. E são dois infernais, né? Inclusive o Ziggs já desceu ali, o Hakim já está por volta desse dragão, que pode ser iniciado a qualquer momento. É o que acontece, a equipe da CNB quer fazer esse objetivo. Tem o Luscão por ali, o professor já joga pra cima o Viso, o Minerva também tá por ali. Já conseguem garantir um abate estrondoso pra cima do Wisdom. Pro Gaming pode acabar garantindo esse objetivo, Dudu. O Wisdom não usou nem o escudo que estaca conforme ele toma dano. Ele não imaginava que tomaria tanto dano dessa Tristana. Eu mesmo não imaginava esse dano. Ele foi explodido ali, Zeva, e não conseguiu nem mesmo usar a habilidade.
boa movimentação da Pro Game, garante esse abate, faz o dragão. Pro Game tendo uma leitura bem interessante do que a CNB quer e conseguindo responder muito bem. Muito bem, Dudu. A Pro Game, então, vai abrindo uma certa vantagem nesse começo de jogo. A gente vê a diferença do ouro também, né? Um pouco maior para a equipe da Pro Game, né? Tudo igual no placar geral de eliminações, mas a Pro Game já garante um dragão e uma torre, né? E eles têm o arauto para garantir uma próxima torre, então eles já têm uma vantagem interessante para se ver no replay, Dudu. Olha só, no escudo do Visdom, ele não imaginava que talvez tomaria tanto dano assim, se bem que eu acho que ele vacilou um pouquinho, ele podia ter usado, no replay deu pra ver que a vida dele tava baixa, assim, o escudo tava grande, mas a vida tava um pouco baixa, não foi tanto dano assim, que acabou sendo rápido, pareceu que ele foi explodido, mas um pouco do vacilo aí por parte do Visdom, de não ativar a sua habilidade e ficar ali um pouco mais seguro, não morrer nessa habilidade da Tristana. A partida continua, agora a CNB tem que correr atrás desse prejuízo, estamos aos 16 minutos e meio, o Visdom vai tirando ali uma sentinela detectora, a equipe da Pro Game continua nessa parte de baixo do mapa, então eles podem acabar pressionando mais essa bot lane, o Minerva também tá por ali, perto do covil do dragão, então eles mantêm um jogo mais pra esse lado da parte de baixo. Pois é, e uma coisa que eu queria comentar sobre a Pro Game é um trabalho do Minerva, do professor. Se você olhar o rio, os dois lados do rio tem sentinelas postadas a favor da equipe da Pro Game. A visão deles nesse ponto tá maior. E quando o jogo ainda tá no início, as torres ainda estão... Até o momento essa vai ser a segunda torre do jogo derrubada por parte da Pro Game, eles vão ganhar mais mapa ainda, mas eles têm o controle, olha só a iniciação. Yamp foi pego, levantado, pode ser eliminado, tem flash pra sair do Carneiro, muito bem jogado pelo Yamp, continua com vida. Olha agora, a chegada do Scar, o professor vai apanhando bastante, o Scar consegue levantar dois jogadores, olha se dando pra cima da Pro Game, mas foi atordoado, o Scar engolido, agora pelo Zidon, tenta salvar seu companheiro, o professor vai pra cima, levanta o PBO, tá buscando o atirador, mas vai apanhando bastante, acaba sendo eliminado. Fica o abate para o Hakim. Cai os dois suportes e a luta termina, Dudu. Pois é, a luta no final das contas acabou ficando um abate para cada lado. Como deu dano ao ultimate do Hakim ali, pegou 3 jogadores da equipe da Pro Game, deu muito dano. A Pro Game conseguiu fazer uma boa luta, a CNB respondeu, acabou ficando 1 para 1. No geral, o uso do Arauto ali levou essa torre, então... Se você quiser considerar como um todo, acabou sendo melhor para a Pro Game toda essa situação, mas ainda assim a CNB mostrando que tem como responder e que e se a Pro Game vacilar, essa composição da CNB pode ali voltar bastante dano e eles podem ganhar uma fight e poder fazer um objetivo como o Baron ou mesmo levar uma rota. Mas por enquanto a vantagem de mapa e a vantagem de gold ainda pertence à Pro Game, que como eu havia falado, domina os dois rios. Então isso faz com que eles tenham uma gama maior de possibilidades de execução dentro da composição deles. Chegando por trás agora o professor, né, não sei o que eles estão almejando por ali, né, um dive em cima do Scar, tá descendo também o Goku. Eles podem tentar acabar fechando no Scar e levar essa torre, né, que é a última torre Tier 1 que falta para a Pro Game derrubar. Exatamente. Lá em cima, né, teve a inversão novamente. Olha o Hakim, pode ser eliminado! Olha, o Goku teve que usar o flash para garantir a eliminação. Garante o abate, mas olha... Faltou-lhe um pouco de mecânica enquanto isso lá em cima na rota superior. O Sky Part acaba sendo eliminado. Cai novamente um jogador de cada lado. Exatamente, um jogador de cada lado. Eles fecharam ali o Skybite no topo, conseguiram um abate em cima dele. E aqui o Hakim até que desviou bem das habilidades e saiu. Mas a Pro Game fazendo uso da composição de siege deles muito boa. Leva mais uma torre, a 4ª torre deles no jogo. A CNB, apesar de ter feito o abate do Skybite lá no top, não conseguiu sequer levar aquela torre Tier 1 eles tiveram que recuar, porque se eles não recuam, eles continuam e levam também torre de inibidor, porque eles conseguem levar com muita velocidade. Então acabou que eles não levaram lá em cima, tiveram que voltar para fazer defesa, recuou a equipe da Pro Game e a CNB fica para trás mais uma vez. Pois é, a CNB veio com a proposta de controlar os objetivos, a gente viu eles fazendo inversões da sua bot lane para tentar justamente conseguir, mas não conseguiu executar muito bem. Na luta que eles precisavam ter ganho para poder executar isso, eles acabaram perdendo, saíram na desvantagem. Então a Pro Game vai executando a sua composição melhor, tá conseguindo fazer o siege, tá conseguindo levar as torres, enquanto a CNB até que conseguiu fazer um dragão, mas por enquanto foi só isso. Então a Pro Game vai criando a vantagem nessa partida e isso pode daqui a pouco ser um ponto que não tem mais como a CNB reverter. A gente vai ver a rota de minions ali, ó, os minions estavam quase morrendo, eles tinham condição, o Yamp fechou
deixou por baixo, o Scarbat até tentou segurar, mas tomou muito dano. Perceba, a partir do momento que estoura a runa do pressione o ataque, é muito dano a mais que acaba tomando. Então a gente tá vendo tanques tomar mais dano do que normalmente eles tomavam. Então eles conseguiram executar isso muito bem, mas ainda assim não conseguiram levar a torre, porque a composição deles assim, com os Ziggs eles conseguem, mas com o restante que estava ali eles não tiveram muito como levar aquela torre, como você mesmo falou, eles recuaram e a Pro Gaming vai por enquanto ganhando e ganhando bem nessa questão de mapa. 4 torres a 0 aos 21 minutos, o Barão já está vivo, com esse domínio do mapa facilita mais para a Pro Game fazer esse Barão, então numa próxima luta entre equipes, se a Pro Game garantir ali uma eliminação, e se for uma eliminação em cima do Yamp, é quase que certo eles conseguirem fazer esse Barão. Olha só como tá a visão da Pro Game. Se você olhar, a própria rota do meio tá cheia de sentinelas da equipe da Pro Game. Eles estão ali conseguindo fazer esse controle de visão muito melhor. As torres derrubadas auxiliam e muito nisso, é mapa que você tá ganhando do seu adversário, mas ainda assim, ótimo trabalho de controle de visão da Pro Game, a CNB cada vez mais acuada, porque a CNB tem pouco mapa para poder responder. A Pro Game pode tomar as ações que quiser nesse ponto do jogo, e como você falou, um vacilo, um pick-off, eles podem ir para esse Barão, e aí essa composição com Barão é praticamente o fim do jogo. Praticamente fim do jogo, Dudu. Bem dito, esse dragão, o Dragão do Oceano, também vai ficando de graça para a equipe da Pro Game, o segundo dragão deles na partida, o terceiro do jogo, e a Pro Game vai mostrando cada vez mais um domínio dessa partida. A gente vê que só tem uma sentinela pra frente do rio da equipe da CNB, enquanto que a Pro Game já tem uma visão, devido à destruição das Torres Cherum, muito grande do mapa da CNB. Exatamente, a Pro Game está conseguindo, é uma coisa que eu falei da Pro Game nas semanas anteriores, é um time que sabe muito bem o que precisa fazer para ganhar a partida. Eles são muito fiéis à condição de vitória deles e eles sabem ler qual é a condição de derrota do time adversário. Então, isso olha só a iniciativa do Yamp. Agora foi pego, tem Cataclisma, muito dano pra cima dele, teve o ultimate do Hakim e o Goku é eliminado! Pois foi eliminado, acabou vindo uma ótima iniciação ali por parte do Yamp, ele conseguiu acertar uma ultimate, prendeu o Goku não tinha o flash para poder sair disso, acabou sendo abatido. Vamos ver se a CNB consegue fazer alguma coisa, consegue pelo menos tentar contestar um pouco da visão que tá tão a favor da Pro Game e ver se talvez eles tentem controlar esse objetivo do Baron, que seria aí o que eles conseguiriam voltar para a partida, mas tá bem difícil, a Pro Game tem condição de responder isso. E agora o Luscão, ele teve ali uma lentidão em cima dele, foi jogado por lá, o Yamp ele entra ali no meio dos jogadores, o Scar também tá jogando por ali pelo Levort, o Luminerva vai batendo nele, agora o Scar vai voltando ali pra perto da sua equipe, o Hakim vai batendo lá de trás, pode dar bom pra equipe da CNB, tem a chegada do PBO também, vai lutando com um a menos a equipe da Pro Game, por enquanto agora passa o Carneiro, tá apanhando demais a equipe da Pro Game, pode ser eliminada a qualquer momento o Skybart, mesmo com um jogador a menos, eles botam pra correr a equipe da CNB. Exatamente, a CNB comprou essa luta, quis ir pra cima, fez a utilização de todos os seus recursos. Bem jogado pela Pro Game, que apesar da desvantagem numérica, conseguiu responder. Vem o teleporte agora, eles partem para esse Barão. Barão então iniciado pela equipe da Pro Game, a CNB vai contestar, tem a ultimate do Hakim. Deixa 3 jogadores com pouca vida, é difícil fazer Barão contra um Ziggs. Acho que a equipe da Pro Game se esqueceu de como era tão difícil contra um Ziggs. Nossa, que dano dessa bomba do Ziggs, realmente incomoda bastante esse dano. Ele praticamente ali acabou com a iniciação desse Barão por parte da Pro Game, agora talvez a CNB que faça, não. Eles apenas removem as sentinelas adversárias ali, já fazem o recuo. O Skybart quer dar o engage. O Skybart tenta ali uma iniciação, utiliza o seu item para chegar mais próximo dos jogadores da CNB. E por enquanto a Pro Game bem tranquila, não perdendo mais um jogador. Olha o Yamp, olha o Luscão vai pra cima, bota pra correr o Yamp. O Luscão tá gigante com essa Tristana. Mas o Yamp quis atrapalhar a volta à base ali dos jogadores da Pro Game, até conseguiu atrasar um pouco o Luscão, mas teve que gastar seu flash porque senão ia ser abatido pela Tristana. Então no fim das contas não foi uma decisão muito boa por parte dele não. Acaba perdendo o flash, que é um recurso importante, às vezes pra tentar prender alguém que tá sem flash, como a gente viu ele fazendo com o Goku há poucos instantes. Então não mexe muito com essa Tristana assim sozinho não, que pode dar ruim pra você, cara. A Tristana tem uma eliminação também farmada e o próprio campeão em si tá muito forte nesse patch.
Pois é, a Tristana tá conseguindo dar um dano. A gente já estava acostumado com Tristana dar danos assim enormes e agora é maior ainda. Se esse jogo se estender um pouco mais, a gente vai ver uma Tristana no modo metralhador ali matando todo mundo, Zeva. E a Tristana, ela consegue se reposicionar, então fica complicado. Olha o Wisdom, pode ser explodido. A Tristana já tá fazendo por ele, tem o ultimate do Hakim novamente. Agora tenta tirar ali seu companheiro PBL, mas quem acaba sendo eliminado por enquanto é o Luscão. O Hakim acaba perdendo bastante. Levantado agora o Wisdom, pode acabar caindo. Flash do Goku, tenta sair. Levantado os dois jogadores, bela jogada do Scar. Goku agora tá prestes a ser eliminado, é o que acontece. Caem 3 jogadores da Pro Game, apenas um da CNB. E a CNB leva mais um jogador, só o Skybart vivo sendo perseguido. Pode ter lentidão pra cima dele agora, vai ficando preso, flash pela parede pra sair. É quase um ace para a CNB que parte pro Barão. No final das contas, 4 abates a favor da CNB, 1 abate a favor da Pro Game. A luta foi muito melhor por parte deles. Eles conseguiram fazer quis lutar em lugar fechado a Pro Game, acabou indo muito pra frente, o Luscão usou seu pulo pra entrar, não foi uma escolha muito inteligente por parte deles, compraram essa luta que foi errada, a CNB respondeu muito bem, lutou melhor naquele ponto do mapa, conseguiu a vantagem na luta, consegue fazer o Barão, é o que eu falei, era o que eles precisavam, a CNB tá de volta na partida, Zeva. Super de volta na partida, passa também no quesito de ouro na partida, e eles têm 3 torres a menos, um dragão a menos. E esse Barão vai fazer toda a diferença. Olha o replay da luta. Olha só, o Luscão foi pra cima, acabou sendo focado, a ultimate do Hakim novamente deu muito dano. Ele foi fechado na ultimate do Yamp, foi abatido e a partir daí perde-se o potencial grande de dano da equipe da Pro Game. E aí a CNB vai fazendo uma luta para trás, é um ponto fechado, como eu falei, favorece a Kalista, que consegue depois que todo mundo utiliza tudo por conta das lanças, a Kalista consegue fazer a luta muito bem. Bem inteligente o uso do Pinstouro do Hakim para sair do engage que o Minerva tentou dar nele, o Minerva acabou sendo jogado para trás e sendo eliminado na sequência, só o Skybart saiu vivo. Barão nas mãos da CNB, eles podem tentar ganhar agora o mapa a favor deles e equiparar a questão de torres, e aí o jogo vai ficar completamente aberto, Zeva. O Luscão ele ficou ali num alvo muito fácil pro Hakim. O Hakim ficou free hit ali, free spells em cima do Lusca, que estava ali no meio, podendo levar dano de todo mundo da CNB. Uma iniciação um tanto quanto questionável por parte da Pro Game, que estava na frente na partida, e agora acabou que entregando toda uma vantagem que eles construíram no decorrer do jogo. Pois é, a Pro Game, eu acredito que em um ponto que não esteja tão fechado, que eles consigam aplicar melhores habilidades, olha a luta. Luta novamente, vamos ver agora o posicionamento, o Luscão consegue ficar de trás, batendo, vai macetando pra cima da equipe da Pro Game, levantado tanto o Minerva quanto o Luscão, pode complicar, o Lusca é eliminado, acabou a maior fonte de dano da Pro Game, novamente a equipe da CNB consegue se sair melhor, double kill do PBO, vai perseguindo o Skybart, o Sky continua pra cima do Skybart e pode acabar sendo eliminado novamente, ele vai tentando sair, agora os Wisdom chega por trás e não tem como sair o Skybart. A equipe da CNB leva novamente 4 jogadores e perde apenas o Yamp. Parece replay da última luta. Eu ia até comentar que eu acreditava que a Pro Game, se utilizasse melhor os recursos da composição, conseguiria fazer uma luta melhor. Mas novamente a CNB se posiciona melhor, sabe aguardar a utilização de todos os recursos de iniciação da Pro Game, segura, e a partir do momento que não tem mais nada, a Kalista brilha na luta. Ótima ultimate novamente do Hakim, dando muito dano com esses Ziggs. Conseguem levar mais uma torre, conseguem a terceira torre deles. Vamos ver se eles vão fazer esse dragão agora. Sim, eles vão fazer, equiparar o número de dragões na partida. E ótima luta. Olha, a CNB tá começando a gostar do jogo. Tá gostando a gostar não, tá gostando muito desse jogo. Vamos ver o replay aí. Tá gostando demais, Dudu. Olha só, a partir do momento que a Pro Game utiliza todo o recurso, eles não tem mais como aplicar tanto dano. O Luscão acabou sendo o foco, ele não conseguiu aplicar o dano dele. A partir do momento que a Pro Game perde a Tristana, o potencial de dano deles cai drasticamente. E tá difícil segurar toda esse foco que a CNB tá dando em cima dele. Ótimo trabalho do Scar para manter a Tristana ali
acuada, não conseguir dar tanto dano, usou ultimate nela, desabilitou bastante. Então o Luscão tem sido o ponto-chave dessas lutas. Ele tem sido o ponto que o quanto a Pro Game vai conseguir defender ele ou não para ele conseguir aplicar o dano e fazer com que a Pro Game acabe ganhando essas lutas. Do contrário, se a gente vê ele sendo abatido, o potencial de dano da Pro Game cai drasticamente e aí a CNB brilha e consegue, como a gente viu nas últimas 2 lutas, ter uma vantagem considerável, 4 contra 1. Vamos ver se haverá uma mudança na postura de lutas da equipe da Pro Game, né? Vamos ver agora, foi pego o Bison, vamos ver se eles vão usar muita coisa em cima dele, o Luscão vai batendo bastante por ali, vamos ver se eles vão conseguir garantir essa eliminação, tem que tomar cuidado, não podem ser tão agressivos assim. A equipe da Pro Game está numa composição que eles têm que trabalhar uma proteção maior dessa Tristana do Lusca. Já há 2 lutas que a Pro Game viu que não dá mais para eles irem com tudo para cima, gastar tudo em cima de um campeão, como fizeram na penúltima luta em cima do Viso e agora nessa última em cima do Yamp. Não, eles não podem ter mais essa postura de engage. Tem que trabalhar de uma maneira diferente. Se eles não entenderem isso logo, Dudu, a partida tá acabada pra eles. Pois é, e é bem interessante agora, olhando como o jogo tem se desenrolado, como foi inteligente por parte da CNB a escolha da Pop. Porque com o escudo que ela abre, que ela consegue evitar qualquer tipo de entrada, ela segura muito do potencial da Pro Game de entrar, às vezes um pulo da Tristana, ele impede que essa Tristana consiga utilizar o pulo, consegue impedir o Minerva de fazer uma entrada, então foi muito inteligente a escolha da Pop, né, nessa composição da CNB, porque ela frustra bastante do que a composição da Pro Game está tentando fazer justamente com essa Tristana, seja para entrada, seja para proteção. Então eles não conseguem tirar a Pop de cima da Tristana e não conseguem entrar quando a Tristana está com o escudo aberto. E a composição da CNB é uma composição que luta muito bem andando pra trás, né, Dudu? Então o catback deles é muito bom, muito poderoso e essa Pop faz esse trabalho muito bem, junto com o Tankente, fazendo essa proteção, o próprio Hakim, né, o Ziggs Hakim que consegue fazer esse trabalho. Então a Pro Game tem dificuldade agora de fazer os seus engages, de entrar na composição da CNB e eles têm que trabalhar agora o inverso, né? Fazer também dessa maneira e evitar gastar tudo em cima de um campeão tanque como o Yamp e deixar o Hakim totalmente livre, o PBO também. E pra você ver como o jogo funciona, né? Como uma escolha ruim pode custar praticamente a partida, a equipe da Pro Game tinha esse jogo na mão. Eles estavam conseguindo, tinham 4 torres a 0, estavam conseguindo controlar a visão, olha só, estão fechando em cima do Scar. Vamos ver se eles vão conseguir fechar, é difícil pegar uma Pop, viu, Dudu? Ela já saiu ali, não vão conseguir fazer nada com ela, mas conforme eu dizia, a Pro Game estava fazendo muito bem o trabalho de siege, de fazer rotações, aproveitar a visão que eles tinham, levar as torres. Eles podiam ganhar esse jogo sem sequer lutar, Zeva. Eles poderiam fazer toda essa rotação. O Clear Wave do Ziggs não estava sendo suficiente para segurar essa questão da visão. O Ziggs ele tem um Clear Wave interessante, mas se a outra equipe tem um controle de visão muito grande, o Ziggs não vai conseguir defender as 3 rotas ao mesmo tempo. E aí a Pro Gaming se afobou um pouco, tentou fazer uma luta, aquela luta decisiva. Acharam que estavam muito fortes. Exatamente, porque ali que se eles ganham aquela luta era Barão e um abraço, jogo na conta deles. Mas acabou sendo um pouco afobado, talvez não era o momento de tomar essa decisão daquela luta. A CNB fez o fight back, conseguiu a vantagem, fez o Barão, voltou completamente na partida. A CNB agora é ela que tem esse jogo nas mãos. A CNB agora muito na frente, né? Estão com o jogo ali na questão de lutas de uma maneira muito poderosa. Eles vão partir pra cima agora do Viso, já gasta seu flash. O Yamp tem a chegada dele por trás. Vamos ver, pode estar bom para a equipe da Pro Game dessa vez. O Luscão vai para cima do Yamp. Tá no meio de 4 jogadores, consegue. Olha, o Scar tenta entrar, não consegue. Ele é o próximo alvo. O PBO não tá conseguindo range suficiente para chegar. Levantado novamente o Scar. Tem que gastar o flash, é difícil de sair. Tem lentidão em cima dele. Eles continuam na perseguição. Por enquanto, muito boa luta para a Pro Game. Pela primeira vez, né, nessas últimas 3 lutas. Pois é, dessa vez foi o Yamp que tentou fazer a iniciação. Acabou gastando o flash e o curar da Tristana.
Mas não é o Yamp que tem que fazer essa investida na Tristana, ele precisa que a Pop esteja junto para poder manter essa Tristana parada, tentar atrapalhar ao máximo que essa Tristana vai conseguir kaitar dentro dessa fight. O Jarvan não foi suficiente para fazer isso, o Luscão saiu dele e aí veio muito dano para cima do Yamp, ele acabou sendo abatido, a equipe da CNB não tinha nem como chegar lá para tentar fazer o auxílio, tentar fechar e comprar essa luta. Então acabou que o Yamp se afobou um pouco, acabou não esperando a equipe ter uma condição melhor de triangular com ele para fazer essa luta e acabou que a Tristana ficou livre, abate, a Pro Game vai respirando na partida. CNB não pode vacilar nesse quesito não. Tava sabendo lutar muito bem, tava sabendo anular a Tristana, mas se deixar essa Tristana livre, eles vão ter problemas. Com certeza, Dudu, a equipe da Pro Game está ainda vivíssima na partida, não tem nada definido para a CNB, assim como não tinha nada definido para a Pro Game. Essa é a primeira partida no patch 7.22. E olha só, acontecendo de tudo um pouco nessa partida, altos e baixos das duas equipes. Olha o Barão iniciado pela CNB. Vamos ver agora a chegada da Pro Game para contestar esse Barão, como vai ser feito. O Goku vai tentando pegar ali os jogadores, o atordoamento em área. Tem a jogada do Carneiro, pega dois jogadores, o Cataclismo em cima aqui dos jogadores da Pro Game. Por enquanto ainda muito bom. Hakim fica na lateral, flanqueando, tentando causar o máximo dano possível. A CNB lutando bem, mas olha o Lusca. Tá conseguindo ir pra cima, garantindo, neutralizando o PBO. A luta vai ficando boa para a equipe da Pro Game. Caem 3 jogadores por enquanto da CNB. Atordoado, Vision levantado, vai cair também na sequência. Só sobrando o Hakim vivo. Dessa vez não deu para a CNB, eles chamaram essa luta, forçaram o Barão, a equipe da Pro Game respondeu, eles viraram na equipe, mas não foi suficiente. A Tristana até foi abatida, mas demorou muito para ela ser abatida. Ela conseguiu aplicar o dano dela, o Goku também se posicionou muito bem, conseguiu um ótimo stun nessa luta, então a Pro Game soube lutar melhor, a Tristana conseguiu aplicar o dano dela necessário antes de morrer, para a partir do momento que ela morreu, que seria onde a CNB poderia gostar da luta, ter ganho a luta, já tava com as barras de HP muito baixas, já tava todo mundo ali muito debilitado, então vantagem para a Pro Game. Agora eles fazem, cara, vamos ver o replay dessa luta. Olha só, a CNB sai toda do Barão e vai tentar comprar a luta para a Pro Game. Vem o ultimate do Hakim, dessa vez ele não consegue aplicar tanto dano assim. E olha como o Lusca espera para entrar. Né? Exatamente, ele até vai ser abatido agora, mas ele já viu o dano dele, ele já conseguiu aplicar muito dano. Ele leva, fecha no Hakim ali agora, tira ele da luta, ele acaba saindo vivo porque acabou ficando um pouco isolado do restante da equipe dele. A Pro Game conseguiu, como eu falei, em campo aberto, em ponto do mapa que não esteja tão fechado, que a Pro Game tenha uma visão melhor e consiga proteger a Tristana, a luta foi melhor para eles conseguiram. Agora eles têm o Baron. Se eles voltarem a fazer aquele trabalho de siege que eles estavam fazendo anteriormente na partida, eles vão conseguir. Olha só essa chamada da CNB. CNB parte pro Dragão Ancião. Vamos ver se eles vão conseguir fazer o Dragão, porque tem a chegada agora da Pro Game. Eles podem conseguir uma bela luta. O Dragão Ancião fica para a equipe da CNB, acaba sendo esmaitado pelo Yamp. A luta continua agora, a equipe da CNB continua batendo bastante. O Yamp foi jogado, teve um Cataclismo, ele foi jogado pra lá e pra cá, acabou sendo eliminado. O Skybart vai sendo perseguido, provavelmente vai ser eliminado com o PBO tirando essas lanças. Então cai o Skybart, cai o Yamp e cai o Scar. A equipe da Pro Game agora tem que fazer a tomada de decisão de perseguir ou ir pra cima de objetivos, e eles partem pra cima de objetivos. Mas a CNB fez esse buff do Dragão Ancião, conseguiu ali, acabou que ficou no Yamp, ele conseguiu smitear, enfim, coordenou ali com a Kagis, que acabou sendo ele que ficou com... É um pouco arriscado, porque poderia ter tido um roubo nesse caso, normalmente a gente vê a Kalista fazendo o abate ao puxar das lanças, mas aí a Pro Gaming consegue a vantagem, um jogador a mais com o buff do Baron, abre o primeiro inibidor da partida, o inibidor da rota do meio, e eles podem agora começar a trabalhar o restante do mapa para finalizar o jogo e empurrar a CNB contra a base. A CNB agora tem um grande desafio de segurar a partida, né? Não deixar que a Pro Game garanta mais vantagem. A gente vê que na questão de torres, 5 torres para a Pro Game e 4 para a CNB. A Pro Game tem a vantagem de ter Super Minions na rota do meio a seu favor. Em questão de ouro, a CNB até está com a vantagem, né? Então a partida é ainda bastante parelha, né?
mas com um quesito a mais para a Pro Game dessa vez. Pois é, a Pro Game, ela tem um recurso de siege muito bom. Eles, como eu havia mencionado anteriormente, eles tentaram comprar aquela luta um pouco mais cedo, que acabou não sendo muito bom para eles, abriu espaço para a CNB voltar e até abrir vantagem nesse jogo, mas foi novamente numa luta, dessa vez muito bem executada, que a Pro Game retomou as rédeas da partida. Ainda tem um pouco do buff do Baron, vamos ver se eles vão tentar levar alguma dessas torres Tier 2 que ainda estão ali em pé por parte da CNB. Com esse inibidor eles conseguem rodar muito bem o mapa. Mas a CNB agora tem uma condição de responder, o Scar fica nessa questão de puxar a torre a rota do topo. Então, por enquanto, um jogo bem estudado das duas partes, bem tático. Mas, de fato, pelas vantagens que agora conseguiu, a Pro Gaming vai tendo vantagem, eles levando essa torre a torre do bot além. A CNB perde o time, acaba perdendo essa torre da rota inferior, vai perder inibidor também, eles não conseguem voltar a tempo. E com isso, tem uma desvantagem muito grande. Eles têm que conseguir agora uma perseguição pra cima do ultimate do Inter, que acaba ficando pra trás, o Inter vai acabar sendo eliminado. O professor tá por ali, não tem nada que ele possa fazer e a Pro Game perde o seu caçador. Mas muito boa chamada da Pro Game, muito. Eles conseguiram levar toda a linha ali do bot. O Warner atrapalhou o recall de todo mundo da equipe da CNB. Olha só, o Scum abateu o Vision ali. O Viso acabou ficando ali fora de posicionamento, gasta seu flash, o Ryu exauste, mesmo assim não tem como. Olha o Yamp, acaba sendo pego também. Belo pick-off por pai, vamos ver se ele vai conseguir garantir a eliminação. Ele smite o azul porque explodiu a bomba do Luscão. Olha o Scar sendo pego também fora. Tem lentidão pra cima dele, atordoado, levantado e vai sendo eliminado. O abate fica pro Luscão. Killing spree dessa Tristana. A equipe da CNB tem que se segurar com apenas 3 jogadores. Bem difícil agora para eles conseguirem fazer isso. O Hakim ainda tá vivo, o Ziggs consegue atrapalhar bastante a investida, ele consegue segurar os minions, mas algumas decisões duvidosas aqui por parte da CNB. O Yamp tava num posicionamento estranho ali, tinha acabado de ocorrer um pick-off em cima do Visnon, que tava fora de posição também, a gente acabou vendo fora da movimentação da câmera, mas depois o Visnon ficou numa posição um pouco sem sentido ali, o Yamp na verdade, olha só, ele volta, ele pode acabar sendo eliminado, o Katak foi utilizado, eles conseguem garantir o abate pra cima do Yamp. O professor acaba caindo, neutralizado o PBO, pode ser a vitória da Pro Game. O Lusca agora acaba sendo neutralizado, mas pode ser tarde demais. Apenas o Hakim vivo na equipe da CNB e a Pro Game pode partir ali para mais uma torre. É isso aí, agora a Pro Game fazendo ali, tentando abater o Hakim, que tá atrapalhando nessa questão, mas acredito que agora é o jogo pra eles, a Pro Game vai levar essa última torre do Nexus, ou Nexus exposto, olha só, eles vão eliminar agora. O Scar acaba voltando, né? O Nexus pode acabar sendo focado. Tá por um triz a vitória da Pro Game. E não vai ter jeito não, Dudu. A Pro Game, entre indas e vindas, acaba levando a primeira partida contra a CNB. É isso aí, depois de idas e vindas nessa partida, altos e baixos, a Pro Game garante o primeiro jogo. Vemos aí os jogadores no detalhe da câmera para vocês, comemorando essa primeira vitória nessa MD2, primeira partida de hoje. É, Dudu. Olha, essa foi uma das partidas mais disputadas que tivemos aqui na Superliga, Dudu. Foi uma estreia fantástica desse patch 7.22. As duas equipes jogaram muito bem, né? Teve ali os altos e baixos de cada uma, né? Erros ali que uma das equipes cometeram, mas que acabaram consertando depois e assim por diante. Foi uma excelente estreia, uma primeira partida fantástica, sensacional e muito bem disputada do começo ao fim. Exatamente. E é bem comum quando a gente tem uma mudança tão drástica do metagame do jogo, como é a entrada dessas runas novas, não temos mais Master e Runa, agora é uma coisa unificada. Então é bem comum que as próprias equipes ainda estejam se adaptando. Uma coisa que eu sempre digo, que eu considero sendo uma das melhores coisas que os jogadores podem ter, é saber exatamente quando eles vão ganhar a troca, quando você vai ter uma luta melhor. A gente viu, por exemplo, como eu comentei, a Pro Game comprando uma luta, pode ser que dessa mesma composição naquele ponto do jogo, no patch 7.21 que é o que a gente tinha anteriormente, seria uma luta tranquila para eles, com a vantagem que eles tinham, com a itemização que eles já estavam, e aí com essa mudança das runas, talvez não foi uma luta que eles
acabaram sendo afobados. Talvez era uma luta que eles estavam acostumados, quando estava naquela situação, a ganhar. Só que como agora nós temos várias novidades no jogo, muita coisa nova, então é complicado. Então é bem comum a gente ver partidas que vão ser assim, altos e baixos, às vezes uma decisão que você estava acostumado a tomar, que resultava numa coisa muito boa, não funciona mais. Então é um aprendizado tanto para nós que estamos aqui assistindo, quanto para os próprios jogadores que estão disputando a nossa Superliga. É isso aí, Dudu. A equipe da Pro Game, no final das contas, soube ler o que estava acontecendo durante o jogo. Eles mudaram ali a tática deles, viram que da forma que eles estavam trabalhando não estava surtindo o resultado desejado, modificaram ali a estratégia e conseguiram chegar na vitória. Parabéns então para a equipe da Pro Game. Essa foi apenas a primeira partida do dia. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos com a segunda partida de Pro Game contra a CNB. Não, sai daí. Aí nós vemos a equipe da Pro Game e a equipe da CNB postadas. Já falamos aqui sobre a substituição que vai haver na CNB, sobre a entrada do Erasus. E a gente já vê Pixibans na tela, o Erasus entra no lugar do Yamp, é o jungler da equipe, sem modificações por parte da Pro Game. Mais uma vez, ban de Zilean e ban na Caitlyn, agora a novidade, o ban no Azir. O Azir também, que é um campeão que, pelo que eu olhei ali, não teve nenhuma. O Azir não teve nenhuma mudança diferente dos demais magos da Rota do Meio. Ele entrou ali meio que no padrãozão mesmo. Mas continua sendo um campeão super mega forte. Isso. Se você pegar aquela nota que é divulgada de todas as modificações dentro do patch, praticamente todos os campeões tiveram alguma mudança ali nos status base. Todos tiveram. Todos. Poucos não tiveram. Teve alguns que não aconteceu nada. Eu não me lembro agora de um específico que não tenha, mas eu sei que uns 2 ou 3 ali não teve nenhum tipo de modificação. Quanto aos bans, agora sim a gente vê o ban na Tristana. O ban na Caitlyn permaneceu, então é bem provável que a Caitlyn esteja uma opção muito forte com essas mudanças. E o first pick da escolha que agora a CNB faz é a Karma. Pique esse que foi banido na última partida anterior, exatamente. A Karma é um outro campeão também que eu acho que vai ficar mais como suporte, pelas modificações que foram, as alterações que foram feitas base nela. Ela teve ali alguma coisinha diferente dos demais suportes, né? A gente vê que os suportes mais tanques ele teve só aumento de armadura, como o Thresh, por exemplo, o Alistar, e alguns outros tiveram também mudança ali na questão da vida, né? Que ocorreram nos magos da Rota do Meio, e a Karma é uma delas. Pois é, a Karma, eu também acredito que ela acabe indo para a função de suporte, apesar dela poder ser utilizada no mid também. Ela consegue incomodar bastante, dá depois até para você fazer uma itemização. É interessante a escolha de Maokai agora, o Erasus fazendo essa escolha. Ele pode ir na jungle, ele pode ir no top, vamos ver qual vai ser a adaptação. Todos os caçadores abertos. Exatamente. E na Pro Game a gente teve a escolha do Ezreal e do Ornn, então eles já acusam que esse Ornn é o top laner dessa equipe. O EZ pode ser o AD Carry, pode ser o jungle. Vamos ver se ainda existe essa adaptação do Ezreal na jungle. Agora a CNB vai fazer a sua última escolha. Mais uma vez, o Jarvan sendo utilizado. Então aí praticamente já acusa que nós vamos ter o Maokai na rota do topo e o Jarvan como o jungle. E agora passou, né? A Pro Gaming na última partida tinha feito os bans de Zilean e de Vladimir. Agora mostrou ali o Vladimir, mostrou a Catarina, que foi banida no último jogo também. Vamos ver se eles vão fechar. Fecham o Shinzal. De novo, mostrou ali pra provocar o Hakim, né? Pois é. Eu gosto bastante do Shinzal, eu gosto bastante do Kha'Zix também, essas mudanças que aconteceram. Eu gosto bastante dessas duas escolhas depois dessa remodelação das runas. Vamos ver agora a segunda fase de banimentos por parte da Pro Game. Vem o Kog'Maw. Eles mostram esse ban do Kog'Maw. Eu até ia comentar. A Karma, você pode utilizar ela no mid, por exemplo, quando você tem uma composição que talvez você queira proteger o AD Carry. Que a gente chamava de composições de Juggernaut. Talvez elas possam estar fortes novamente com essa mudança. Então era normal você botar uma Karma no mid que fazia uma itemização até mesmo um pouco mais voltada para a questão de ajudar no peel, ajudar na proteção. Então a Pro Game talvez tenha feito essa leitura e já removeu o Kog'Maw. Enfim, o Kog'Maw estava forte em diversas composições e agora ele é banido ali pela equipe da Pro Game. O ban da CNB é em Catarina. Essa Catarina aparentemente também teve alguma mudança aí que deve ter favorecido. Ela já apareceu aqui, é a segunda vez que a gente vê ela sendo banida. Então pode ser que a Catarina também esteja bem forte. A CNB já faz a remoção dela. Agora o ban da Pro Game. Agora sim o Vladimir não quer jogar contra o Vladimir do Hakim. Então novamente Zilean e Hakim banidos.
que são escolhas que o Hakim gosta bastante. E agora, último ban da CNB, Kassadin sendo removido. Agora vamos ver a escolha da Pro Game. Uma coisa interessante também na rota do meio é que agora os magos eles não podem mais utilizar runas ali de armadura, por exemplo. Também não de MR. Então mago contra mago fica ali elas por elas. Mas mago contra um AD, acaba que o mago não tendo essas runas aí de armadura pode acabar sendo um pouquinho prejudicado. Teve a questão da letalidade também, que foi modificada, né? Tem várias runas que concedem essa questão da letalidade, mas como você falou, o buff foi muito mais em cima de armadura, não sobre resistência mágica. Então, uma coisa que a gente pode ver é até campeões que abusam dessa questão de dano mágico, mesmo um jungle, como a gente comentou, a própria Elise, porque os buffs foram muito mais focados na questão de armadura do que na de resistência mágica. E eu acho que quem vai sofrer mais com isso são os campeões que vão na rota superior contra magos. Porque eles não têm mais como vir com essa resistência mágica e podem acabar sofrendo um pouquinho mais do que como antigamente. Pois é. Agora a CNB mostrando a escolha de Zai e Rakan. Fecharam então, a Karma realmente vai pro mid. E eles fazem uma escolha interessante. É uma bot lane que eu gosto bastante. O combo deles, o buff do W que a Zaya tem. A Zaya tá num ponto um pouco delicado, eu creio eu. A gente tinha lá no 7.1, ela tinha a força dela, mas ainda assim ela tava ficando um pouco atrás dos outros. Talvez essa mudança de runa traga ela de volta. E ali o Goku agora cogitando a escolha sim de Syndra, cogitou a Thalia, acabou indo pra Syndra, fecha a composição da Pro Game também. O ban de Kassadin acabou a gente não comentando, mas esse Ezreal, ele podia ser jogado, por exemplo, pra jungle. E o combo de Ezreal com Kassadin é muito forte. O gank que um Ezreal jungle conseguia fazer com Kassadin, isso eu falo antes dessa modificação das runas. Era bem forte, quase sempre no nível 2 ele garantia um abate ou garantia uma vantagem pro Kassadin, acelerava bastante o jogo do Kassadin. Talvez tenha sido essa leitura que a CNB teve pro ban dele, mas de fato esse Ezreal agora aparece como suporte, como AD Carry, interessante ver ele sendo jogado para AD Carry. Pelo que eu tava vendo, pelo menos nos jogos que eu tive como jogar, ele tá bem chato, ele tá ficando muito forte, Zé. O Braum é um dos suportes que também vão acabar aparecendo bastante, um dos que mais foram beneficiados, na minha opinião. Teve ali, além do buff de armadura, que deixa ele mais forte ainda, também teve buff na sua passiva, e ele vai acabar sendo aí um dos suportes mais cogitados desse meta, provavelmente. Eu acredito que, pelo menos a princípio, a gente vai ter aí um foco maior nesses suportes mais focados para a questão de tanque do que necessariamente para a questão de dano. Eu até comentei sobre a Kleptomancia um pouco mais cedo, que é aquela runa que fica garantindo alguns itens, mas no geral aparece que os suportes tanque estão mais fortes após essa mudança do que os magos que ficam ali dando da AP. Foi até cogitado por algumas pessoas o pick de Brain de suporte, que estava muito forte. Nas filas ranqueadas ele ficou com uma win rate até que alta, mas por enquanto a gente não viu ele sequer sendo cogitado aqui. Nós vemos agora aqui imagens da Live Arena, ali o John Rey já fez seu draft, o Gafone terminando ali, eles vão se cumprimentar ali, vão sair, e tudo pronto, daqui a pouco vai começar a nossa segunda partida entre Pro Game e CNB. Lembrando que a Pro Game já abriu 1-0 em cima da CNB, e a partida começa, mas com um pequeno pause por enquanto. A gente pode observar também que, vamos dar uma olhada, o Dudu, na Pro Game. Eles estão com um empate por enquanto, né? Isso. E a equipe da CNB com uma derrota. Isso. O empate da Pro Game foi contra a Cade, que foi o confronto que a gente fez aqui na última semana. E a CNB acabou tendo a derrota, se eu não me engano, para a PEN. Eu vou até olhar aqui, CNB, sim, foi contra a PEN. No primeiro dia, na primeira semana, no jogo das 15 horas, foi CNB e PEN. Que foi até uma partida que o Tinoz fez uma participação excepcional. Aí já voltamos, é aquele pausezinho padrão que a gente tem no começo da partida, tudo pronto. Vamos começar. Vamos então para a segunda partida do dia. CNB contra Pro Game. Pro Game já com 1-0 em cima da CNB. CNB tenta ali esperar alguém chegar, né, para esse invade, mas nada aconteceu e a partida começa bem tranquila, mas olha, o Vision já acaba levando ali 2 disparos do Luscão. É isso aí, é uma movimentação, você vê ali os jogadores da Pro Game todos alinhados, se você olhar, eles estão
exatamente nas entradas, e é isso que a gente chama de início standard, né? Eles apenas colocando ali visões no rio, teve aquela movimentação da CNB, mas nada demais. Todos eles aí, o Erasus vai começar pelo seu buff vermelho, assim como o Minerva. Lembrando que agora começa com 1 minuto e 30, a gente tem essa modificação, então a 1 minuto e 30 que começam a nascer os campos. Tem uma modificação na contagem também dos campos da jungle, mas depois eu comento sobre isso. E eu esperava ver o Lee do Erasus, mas não rolou, Dudu. Pois é, ele acabou não escolhendo. Sobre a contagem dos minions, se vocês perceberam, o Jarvan, tanto o Shinzawa, eles fizeram apenas um campo e estão contando como 4 de farm. Qualquer campo da jungle agora conta como 4. Então fica mais fácil da gente até mesmo fazer uma contabilidade de quantos campos a mais um jogador tem sobre o outro ou não. Eles mataram apenas um e contou como 4. Os lobos é a mesma coisa, são 3 lobos, mas vai contar como 4 também. Então tem essa contabilidade nova do Pathing da jungle. E o azul? Também conta como 4. E o vermelho? Também. E os... Tudo 4. E os Krugs? Tudo de 4. Aí sim. O Erasus estava por ali, aguardando ali um momento do level 2 para tentar uma iniciação, mas acabou já recuando para a base. Tem uma sinalização ali no azul. Tem ali um ping em cima do Hakim também, por parte da equipe da Pro Game. É um dos alvos aí, né, pelo menos para tirar o flash. Pode ser que o Minerva acabe aparecendo ali primeiro na rota do meio. É isso aí. Interessante ver as escolhas do Hakim, tanto na última partida quanto agora. Ele vem com campeões que tem essa questão do clear wave. Ele tava de Ziggs, agora tá de Karma. São 2 campeões que conseguem controlar bastante essa questão dos minions, conseguem ali fazer o trabalho na rota importante. Você pode ver que ele puxou a rota dos minions e inclusive saiu da sua rota pra colocar uma sentinela, pra tentar ganhar a visão pra equipe dele. Aí o Erasus fazendo mais um campo. E é bem interessante que o Hakim parece se sente confortável nisso, parece que a CNB vai querer rodar o jogo em cima desse tipo de escolha. O Minerva vai descendo agora, provavelmente vai roubar ali Opa, não vai roubar não, ele vai para o gank na rota inferior porque está avançado a bot lane da CNB. O Vision já cola por ali, o PBO acaba levando bastante dano, pode acabar sendo eliminado, deu flash, mas é First Blood que fica pro Luscão. Ótimo gank do Minerva, usou o Pinstouro, não foi roubar campo não, Zeveng foi gankar, encontrou um ótimo gank e conseguiu esse abate. First Blood para a equipe da Pro Game, eles podem querer até levar essa torre. Pode partir pro Wisdom, mas o Erasus está por ali, o professor pode acabar ficando para trás, teve que gastar o seu flash, perde o flash, mas não perde a vida. Pois é, o cara foi ali para colocar uma sentinela, o Erasus estava por ali, teve que gastar o flash, senão ele seria eliminado. No fim das contas, fica o First Blood para a equipe da Pro Gaming, começa na vantagem. Olha, esse Ezreal pode ficar forte cedo, hein? O Ezreal, ele, por começar com a gota, ele demora um pouquinho mais, né, para causar um dano como outros atiradores, assim, no início do jogo, mas com essa primeira eliminação já vai adiantar muito a vida do Luscão. Exatamente, já adianta bastante o jogo dele. A gente até comenta sobre a itemização, ele tem que começar com a lágrima, ele precisa estacar, então a gente considera o início do jogo do Ezreal não tão forte assim, aí a gente vê no replay do gank do Minerva. Ele ignorou o Vision, foi pra cima do PBO, o professor uma ótima chegada com a habilidade dele, garantindo um abate e ótima jogada, ótimo gank do Minerva, muito bem executado. Minerva fazendo aí muito bem o seu trabalho, já garante essa primeira abate para sua equipe, First Blood, tem ali uma assistência, tá farmando bem ali os campos, né? Tem um campo a mais do que o Erasus, né? Agora fica um pouco mais fácil da gente fazer contabilidade realmente, Dudu. Exatamente. Pode acontecer da contagem sair o Erasus agora mesmo não colaborou para conosco, né? Ele fez uma sentinela ali, desandou. O que pode acontecer também é que esses campos menores, eles têm uma conta para no fim dar 4. Mas então se alguém roubar ali os menores, assim, pode alterar essa conta também. Mas o importante é, qualquer campo, se feito de maneira completa, vai contabilizar 4. Isso mesmo. Inclusive o sapo. Sim. Você tinha esquecido dele, né? E o aronguejo. O aronguejo. Também? Tinha esquecido dele também. Legal. E o dragão? Tá aí, vamos perceber. Vamos perceber, assim que fizer ali. Mas eu acho que é qualquer campo neutro. Qualquer campo neutro concede isso. Mas parou de que valer 6, pelo menos. Não, é 4. Partida então começando bem para a equipe da Pro Game, eles que já estão ali na frente, né? A CNB tem que correr atrás do prejuízo.
E traz aí uma composição com a Karma na rota do meio, né? Algo que fazia tempo que nós não víamos, né? Agora com essa alteração do patch 7.22 podemos acabar vendo mais vezes a Karma na rota do meio. Que inclusive achei que seria para suporte. Acabou que foi pra rota do meio mesmo. A Pro Game fez uma boa leitura disso, acabou banindo, né, o Kog'Maw. Foi um excelente ban, porque provavelmente poderia ter vindo um Kog'Maw para essa composição. Mas eu tô muito empolgado com essa questão desse patch novo, Zeza. A gente já vê o que eu havia comentado sobre abrir a gama de campeões. A gente viu os Ziggs aparecendo, era uma escolha um pouco mais que estava passada, a gente não via aparecer tanto. A Karma Mid aparecendo agora também. É bem interessante ver essas adaptações que as equipes vão trazer para esse patch novo. Lembrando que hoje a gente ainda tem o confronto de Cade e Pen. Eu acredito que muito mais novidade ainda vai aparecer aqui pra gente. Não saiam daí, pessoal. Depois desse jogo, já vamos ter Cade e Pen, você não pode perder. Isso aí. Dudu, uma coisa interessante que eu observei é que o PBO está usando aquela árvore que dá pra ele um item, provavelmente. A Kleptomania. Kleptomania. Ele ganhou uma poção. Kleptomancia. Kleptomania é outra coisa. Ele tá roubando nada de ninguém. Exato. Não vamos jogar Não vamos acusar ele de uma coisa ele, que... não, isso aí não pode. Mas eu não reparei, ele tá ganhando itens conforme ele tá... Na verdade é o Ezreal que tá com ela, olha lá, aquela poção que ele ganhou ali é uma poção da Kleptomancia. Aquela última ali, se você olhar, ele tá com a do biscoito também, mas aquela última poção dele é uma poção que vem dessa Master. Eu vou observar, ver se o professor tá com ela não, mas você falou do PBO, né? Eu que confundi as coisas, é realmente o PBO que tá com ela. Olha só a iniciação ali do Tem Skybart. o teammate agora do Skybart, exatamente. Vamos ver agora se esse azul ele vai ser roubado ou vai ser contestado. Ele é passado agora o Scar e o Minerva garante o abate pra cima do Erasus. E esse azul provavelmente vai ficar para a Pro Gaming. Exatamente, eles fizeram o controle de visão que eles têm naquela região, foi interessante. Eles conseguiram sair das rotas, fecharam o Erasus por ali, garantiram esse abate. Começo de jogo muito interessante para o Minerva, ele consegue fazer um início de jogo melhor do que ele havia feito na primeira partida. A Pro Game vai se adiantando, né, logo nesse começo de partida. Eles têm uma composição ali que vai estar ficando muito forte no mid-game. Agora o replay, o Erasus sem chance alguma de sair com vida. Pois é, isso a gente percebe aquilo que eu falei sobre o controle de minions nas rotas. O Goku, ele tava ali porque a rota do mid tava pressionada a favor deles, então ele podia sair para fazer essa investida em cima do Erasus. Então, como eu falei, as rotas vão trabalhar para pressionar os junglers adversários para fazer o seu próprio jungler ficar forte. A Pro Gaming tá conseguindo fazer isso, a gente vê que o Minerva tá conseguindo ficar mais forte e fazer mais no começo do jogo. Olha o Luscão! Foi pego por ali, Cataclismo pra cima dele, tem a chegada agora do professor para tentar fazer defesa, mas fica um pouco complicado. Olha, o Ezio agora acaba sendo eliminado de novo na partida, 3-1 Pro Game, perde o atirador, mas leva o caçador da CNB. Na iniciação ali do Erasus pra cima do Luscão, ele tinha gastado a translocação arcana dele, não tinha mais flash, veio a ultimate, ele não tinha como sair, ainda teve a ultimate do Wisdom com o seu Rakan, garantiram o abate, mas na sequência, uma ótima chegada da equipe da Pro Game, o Minerva consegue mais um abate, tá começando a ficar bem forte, é aquilo que eu falei, nessa mudança, o jungler que fica muito na frente do outro, ele consegue fazer mais na partida, não é mais tão fácil como a gente tinha até o patch 7.21, o jungler se recuperar na partida. E o Minerva agora está crescendo demais o jogo, tendo uma diferença clara já entre ele e o Erasus. E por enquanto a CNB vai tendo que correr atrás desse prejuízo. O Luscão acabou sofrendo um pouquinho, mas nada que tire ele do jogo. Ele está ali no farm atrás, mas tem uma eliminação e uma assistência na frente. É isso aí. É interessante comentar, já que você falou da Kleptomancia no PBO, e reafirmando aqui, eu errei, não. Eu achei que você estava comentando sobre o suporte, você estava falando exatamente da The Carry. Às vezes ele vai ganhando os itens, mas não aparece no inventário. É uma coisa interessante falar sobre ela. Às vezes você ganhou o item e ainda você não sabe. Quando você usa que libera espaço no inventário, o item aparece automaticamente. Isso pode acontecer com essa runa. Não foi ali o caso, ele estava com o inventário cheio, usou, não ganhou, mas às vezes fica um item parado lá. Quando você utiliza, ele entra no teu inventário. Isso acontece nessa runa.
É pena pra quem é ansioso, né? E curioso e quer saber o item que tem, acaba até vendendo o item, né? Vende a bota pra saber qual que é o próximo poção que vai vir. Acho que vender a bota é um pouco demais, assim. Acho que vai ficar com a bota ali, mas eu já usei o item ali pra saber se não tinha outro. Falei assim, pô, deve ter uns aqui, né? Deixa eu usar pra ver se não vai aparecer a coisa nova aqui. A bota ficou. Vamos ficar com a bota, pô. O professor agora trocando ali com o Viso, né? A troca ali entre os suportes. O Luscão está ali por trás por enquanto. Tem a chegada ali do Eraso, que pode aparecer a qualquer momento nessa rota inferior. Enquanto que o Minerva vai adentrando agora na selva inimiga e pode tentar roubar ali as Aquâminas. Tem ajuda ali também do seu companheiro do Goku, está bem forte, consegue colocar bastante pressão. E com certeza, mais um roubo feito pela equipe da Pro Game. Você vê que o Minerva já tem um nível na frente do Erasus. Ele está nível 8, o Erasus está nível 7. Ele acabou de roubar as Aquâminas. É um campo que tem a questão da XP também. Foi a questão das mudanças, olha só, a luta estourando. 3 contra 3 agora estourando. O PBO pode acabar sofrendo um pouquinho com isso, mas vai recuando por enquanto a equipe da CNB. Eles continuam descendo, o Goku também tá por ali. Eles vão, o Skybite também tá lá embaixo. Pode estar muito ruim para a equipe da CNB. Vai tentando sair o Viso, o PBO ainda com vida. O professor é o primeiro a ser eliminado. Cai também o Erasus, joga agora 2 para cima do Skybite. Double kill para o Goku. E a equipe da Pro Gaming leva 3 jogadores. Muito bem jogado pela Pro Game, conseguiram descer para a rota do bot, conseguiram os abates. Parecia que a CNB ainda responder bem, conseguiram o abate em cima do professor, mas na sequência a Pro Game soube encaixar melhor, soube trocar o agro da torre e garantiram 3 abates, levam a primeira torre do jogo também. O jogo começa a desandar para a Pro Game, a favor da Pro Game no caso, e eu tenho que salientar que o controle de visão que eles estão conseguindo fazer e a questão de como eles estão trabalhando o controle dos minions para poder executar essas ações está sendo muito bem jogado. Ótimo partida da Pro Game aqui até o instante. Se isso continuar acontecendo, eles vão conseguir uma vantagem nesse jogo e vão conseguir esnobalar. Esse é o replay então, a gente pode observar ali levantados 2 jogadores ali da Pro Game, mas apenas o professor morre, já volta tudo com 5 jogadores para conseguir. O Skybite faz uma bela jogada levantando esses 2 jogadores também e garantindo 3 abates e o first break da partida. Pois eu até comentei sobre o agro da torre, mas deu pra ver que no replay eles nem estavam sobre o agro da torre. Quando entrou o Skybite já tancando, ele tava com a vida cheia. Então a CNB tava até no ponto que a torre nem tava ajudando eles naquele ponto da luta. Então foi muito bem executado por eles no replay que nós já vimos. O azul ficou perados, hein? Ficou com 1 de vida o azul. Eu acho que o Hakim perdeu o buff. Acontece. Infelizmente aqui deve ter trocado alguma coisa e ter vermelho. Pra ele. Ficou pra ele. Ficou pra ele e acabou tirando esse buff importante. O Hakim usou suas habilidades, o azul ficou com 1 de vida e acabou o Eraso pegando no vermelho. Agora o replay do que aconteceu lá em cima. Na verdade, não é replay. Acabou ficando no último replay. Mas essas são imagens ao vivo, pessoal. Mas estamos ao vivo aqui direto da Superliga Live Arena. O Arauto, ele ainda não foi cogitado. E também, a gente acabou não falando, mas a Pro Game levou o primeiro dragão da partida. Além de levar o primeiro dragão, levaram a primeira torre. O Minerva tá com a vantagem na partida. Novamente, ele permanece com o nível na frente. Então, a Pro Gaming vai tomando as rédeas dessa partida e eles podem sim tentar terminar esse jogo antes mesmo que a composição da CNB chegue num ponto que ela conseguiria fazer uma coisa. A gente percebe, eles têm o Maokai, eles têm o Mazai, eles têm a própria Karma, o Rakan para fazer as iniciações. Então assim, eles têm um combo de engage e follow-up muito forte, mas eles precisam de um tempo. A Pro Gaming tá aproveitando o ponto do jogo para criar as vantagens do endgame e tentar acabar com essa partida o mais rápido possível para que nem chegue no ponto da CNB começar a utilizar a composição deles, porque é muito forte. Vem o Maokai, vem o Jarvan, na sequência ultimate do Rakan, eles têm a Karma para buffar o início desse engage, então a composição da CNB é perigosa. Precisa de um tempo, mas é bastante perigosa. Então a Pro Game tá se ligando nisso, tá procurando criar vantagem na partida e acabar com ela o mais breve possível. Diferente do que aconteceu na partida anterior, que a Pro Game ela construiu toda uma vantagem, né, no early game e depois acabou entregando essa vantagem com, às vezes, decisões ali tomadas erradas, lutas ali que eles não deveriam fazer daquela maneira, e a CNB soube aproveitar dessas falhas da Pro Game e punir a Pro Game da maneira adequada e voltar para o jogo.
Nessa partida, a Pro Game mais uma vez muito bem no começo. CNB vai ter que buscar essas formas de conseguir voltar para a partida, mas aparentemente nesse jogo a Pro Game muito mais consistente. A diferença entre o primeiro e o segundo jogo é que no fato a CNB precisa de um pouco mais de tempo mesmo. Então é até normal a gente ver a composição da Pro Game conseguir uma vantagem nesse início de partida. Então ainda a Pro Game está conseguindo executar muito bem, está tendo uma leitura muito boa e talvez possa estar conseguindo já abrir o snowball disso. Mas a diferença é que a composição da CNB, de fato, tende a ficar um pouquinho atrás dele. Estranho seria se a CNB estivesse na frente nesse momento. Justo. Aí... Poderia acontecer, Sim, acontecer. Mas seria muito mais difícil da Pro Game voltar do que agora, esse momento, a CNB voltar pro jogo. Exatamente. É que nem sempre o time que sai na frente numa partida necessariamente está sendo tão superior assim a outra. Às vezes é uma questão de composição mesmo. Existem composições que vão ganhar o early game, que vão jogar para esse ponto do jogo. Então é perfeitamente normal que uma vantagem aconteça. Então a gente sempre comenta isso aqui na Superliga para que o pessoal fique atento de quando é uma vantagem normal e de quando é uma coisa que não deveria estar acontecendo, Zeba. Aí o Dragão da Montanha nascendo, a Pro Game pode tentar fazer esse, seria o segundo buff do Dragão da Montanha para eles. Eles fazem o Arauto agora, invocam o Arauto no meio, vão levar essa torre para abrir aí a vantagem de 2-0 por enquanto, novamente a Pro Game fazendo, olha... O Eraso acabou eliminando o Luscão, né? Foi ali a câmera acabou não mostrando, né? Provavelmente a gente vai ver no replay. Sim. E o Luscão acaba sendo eliminado, né? O Eraso consegue trazer uma vantagem interessante. Talvez acabou encontrando o Luscão perdido aí pelo mapa, tentando fazer alguma coisa, conseguiu cobrar ele novamente. A gente vê que o Luscão gastou o flash nisso, mas a gente vê isso no replay. Ele gastou o flash flare e mesmo assim foi eliminado. Aí a Pro Game fazendo o dragão e a CNB fazendo a sua primeira torre aqui no top. É essa troca de objetivos dentro do mapa. Vamos ver aí o replay. A boa iniciação do Visnon, aí não teve nem muito tempo de escapar, gastou o Flash Erasus para ir atrás dele, mas o auto-ataque ali foi isso então. O Luscão foi eliminado numa investida do Visnon com o Erasus. Isso aí então, o Luscão acaba sendo eliminado ali por 2 jogadores. Bela pick-off da equipe da CNB. A CNB, para voltar pro jogo, é bom eles aproveitarem dessas situações, né? Trabalhar em cima de pick-offs, não comprar lutas que provavelmente eles podem não ganhar, então tem que ser bem cauteloso nesse momento que está atrás do jogo, esperar chegar no Power Spike da sua composição para aí sim conseguir comprar uma briga. Pois é, a CNB levou a sua primeira torre lá no top, pelo menos consegue... abrir um pouco, pelo menos a visão nesse ponto, eles vão poder tentar fazer o warding por essa região ali, mas a Pro Game está fazendo muito bem. Além de ter uma vantagem no game, eles estão construindo os buffs do dragão também. Então isso é bem importante, porque eles mitigam também uma possibilidade que a CNB tinha, de tentar conquistar esses dragões para que ela abrisse mais essa condição de vitória. Então a Pro Game trabalhando para nivelar cada vez mais as possibilidades da CNB de ganho ou mesmo de recuperar na partida. Agora a equipe da Pro Game vai se juntando ali no meio, apenas o Luscão está um pouco mais longe. O Erasus fica ali flanqueando por enquanto. Vamos ver se vai ter uma iniciação agora a qualquer momento. Momento de tensão entre as equipes. Olha os caras agora tem ultimate sendo utilizado. O Carneiro passa, pega 2 jogadores. O Skybite utiliza o flash agressivo, vai pra cima. Minerva também, vai com tudo. A Pro Game vai ter uma vantagem interessante. O Lúcio consegue ficar lá de trás, batendo livremente. O Viso não consegue entrar. E a equipe da Pro Gaming garante 2 eliminações e pode acabar partindo para algum objetivo. Eles podem se direcionar para esse barão agora, podem tentar pegar esse buff. Novamente, a CNB fez a utilização da composição deles, veio as ultimates que eu havia falado, tentaram dar esse engage, mas eles ainda estão muito fracos. A Pro Gaming conseguiu segurar o dano e depois desse momento eles conseguiram voltar na partida e voltar na luta e ganhar essa partida. Mas o Goku, ele tem ultimate ainda, ele pode acabar isolando o Erasus, né, colocar o caçador pra longe e ficar tranquilos para garantir o barão com o smite. Pois é, a CNB novamente fez aquela tentativa de iniciação, não teve o dano suficiente para garantir os abates, para conseguir criar uma vantagem numérica e a partir dali terminar de ganhar a luta. O Pro Gaming soube recuar, sobre sair de todo esse engage da CNB e aí, na sequência aproveitou a vantagem numérica, vão trabalhar
trabalho do Goku de isolar o Erasus, ele não teve nem a possibilidade de tentar o roubo. A Pro Game garante mais um objetivo, dessa vez o Barão, e com ele eles podem agora abrir o mapa inteiro e praticamente cravar a segunda vitória nessa série. É muito tranquilo na partida agora a equipe da Pro Game com esse Barão. Eles podem estar buscando fazer essas torres Tier 2, né, que são as que faltam para eles, né? Eles acabaram de levar a última torre Tier 1 que faltava no mapa. E vamos ver se eles vão conseguir fazer valer o máximo possível, né, com esse Barão. E a equipe da CNB, por outro lado, tem que tentar segurar o máximo possível e tentar ganhar tempo na partida. Justamente. E aquilo que eu falei acontecendo nessa partida, Zeba. A diferença que se cria entre os junglers agora é muito mais impactante. O Minerva tem 2 níveis na frente do Erasus. O Erasus não consegue fazer nada, ele é isolado pelos jogadores da Pro Game, então realmente um jungler que acaba ficando atrás na partida, e ele tá bem atrás nessa partida, a equipe fica toda travada, a equipe não consegue funcionar, então bem interessante ver aquilo que a gente havia comentado aqui. O diferencial dos junglers está sendo mais impactante do que já era antes dessa mudança. São 2 níveis de diferença, né? O Minerva com 130,95 de farm, 4/0/4, o jogador com mais eliminações nessa partida, realmente está muito forte. E um jungler, assim, com 2 levels na frente, por questão de fazer os objetivos, roubar, né, itens da selva adversária, fazer o próprio dragão, o barão, acaba que facilitando muito. É isso aí. E a Pro Game, novamente, vamos aqui falar sobre os méritos dele nessa partida. Eles conseguiram fazer toda a questão de controle, aproveitaram o ponto do jogo deles, criaram as vantagens até maiores do que o esperado. A CNB não soube se segurar muito bem e agora está totalmente acuada. A Pro Game vem para cima, vai levar mais essa torre, vai abrir mais ainda o mapa com a utilização do buff do Barão por parte deles. O Luscão usou ali o seu ultimate na lateral. Vamos ver se vai acabar fazendo falta ou não. Aí a equipe da CNB acaba entrando na luta, conseguiu neutralizar o Goku. Continua dando bom para a equipe da Pro Game, mesmo perdendo o seu mid laner. Flash utilizado pelo BBO, ele continua batendo ali no Skybart dele de frente. O Luscão ainda bem, mas agora acaba apanhando bastante. Levou-lhe uma pancada. Vai ter que recuar a equipe da Pro Game. Pois é, acaba ficaram ali com o HP um pouco baixo. Tá vindo um teleporte ali do Maokai nas costas. Mas o Skybart também, vamos ver, tá com cheio de vida. O Minerva agora pelo bastante consegue levar essa torre. Tá ainda parado o Scar esperando e o jogo foi pausado. Talvez ele tenha tido algum problema ali, pausou. Foi interessante o TP dele, é um TP que eu acho bacana de fazer. Mas ele acabou ficando parado, ele pode ter dado algum problema no computador dele, vamos ver aí. Ou até mesmo um teleporte, né? Porque você tá se teletransportando, às vezes, né? Tem um mal-estar na chegada. Né? Às vezes ele... pode acontecer, né? Enfim, vamos ver aí se eles vão resolver o problema ali, vamos ver o que aconteceu. Justo. Pois é, vamos ver o que vai acontecer. Parece que já vamos voltar, acabou Isso, voltando. já temos aqui informações da produção que realmente teve um mal-estar ali devido ao teleporte. E o jogo já estamos de volta, né? A equipe da Pro Game tem que recuar e a CNB segura aí pelo menos o seu inibidor da rota inferior. Pois é, acabaram conseguindo segurar ali muito bem. O Luscão deu uma ultimate ali, talvez deve ter clicado errado ali em alguma parte. Acabou lutando pra parte de baixo. Foi isso mesmo, ó, o teleporte e o Scar que teve o problema ali, por isso o jogo foi pausado. Sim, ele tá verificando ali o que tá acontecendo no computador dele, porque seria uma boa chegada dele ali pelas costas, ele conseguiria fazer, como a gente falou, uma composição, a CNB é uma composição de gauge. A Pro Game tá bem na frente, tá bem mais forte, a gente viu mais uma vez o Erasus tentando fazer alguma ação ali, sendo eliminado mais uma vez, ele tá muito atrás nessa partida, ele realmente, o Minerva conseguiu controlar, a equipe como um todo ajudou o Minerva a conseguir fazer o roubo, a CNB não conseguiu lidar muito bem com a pressão e o Erasus acabou sendo punido por isso. Vale salientar, pessoal, que nem sempre é um erro, se vocês quiserem considerar um erro ou não, do próprio Erasus. Às vezes os laners não conseguiram lidar com a pressão das rotas e aí quando você tem um laner que foi jogado para sua própria torre, o cara daquela posição pode sair, pode colocar visão, pode tentar atrapalhar o jungler, e aí eles podem fechar. A gente viu isso acontecer algumas vezes, que no caso
O Goku conseguiu sair da mid laner e eles abateram o Erasus. Então, assim, o jungler tá sendo punido por uma questão de controle de minions dos laners. Então, às vezes, é uma questão do time como um todo, acabou resultando no Erasus ficando atrás, assim. A gente não pode penalizar o jogador, porque Sim. é uma questão que acontece com o time. Então, Isso é legal, Dudu, de você tá falando, explicando, porque às vezes o pessoal de casa tá assistindo e só tá vendo lá o jungler atrás e bom, é culpa dele, né? Ele que não fez o trabalho e, na verdade, é uma equipe, são 5 jogadores, são vários fatores que devem ser levados em consideração para realmente avaliar o desempenho de um jogador numa partida. pode acontecer dele ter tido algum erro, dele ter tido um posicionamento errado, de não ter feito alguma coisa que ele poderia para tentar evitar esse tipo de coisa, ter mesmo ajudado na questão dos minions na própria lane para tentar contestar essa questão do push que o seu lane estava sofrendo. Mas assim, são coisas que a gente tem que começar a olhar como um time. Nós estamos muito acostumados a ver uma questão mais individual e o League of Legends é um jogo em equipe. Então o time, todas as ações de todos os jogadores ali impactam todos os jogadores. Não é uma coisa tão individual como a gente costuma ter nos nossos jogos casuais. Chegando agora a Forge, equipe da Pro Game, para levar essa torre da rota do meio, Tier 2, o Visa estava pela lateral, o Minerva tá chegando ali por trás, a equipe da CNB não tem o que eles possam fazer para defender essa torre, e agora a Pro Game libera todas as torres ali da fase de rota, só sobrando as torres de inibidor e as de Nexus. Pois é, boa utilização do buff do Baron, eles não eu acho que o buff já acabou, mas mesmo assim eles já tinham construído toda a questão do setup das lanes e de ter feito já, eles já tinham destruído muitas das torres que ainda estavam de pé. Boa utilização do Baron foi o que a Pro Gaming construiu a vantagem, fez os dragões, fez o buff do Baron e é o que eles vão potencializar todo esse snowball que eles estão conseguindo criar nessa partida. Então tá bem encaminhado para eles. Bem encaminhado, é muito difícil a CNB voltar pro jogo, eles têm uma composição que escala bastante ali pro late game, porém está chegando no momento que tá difícil eles chegarem assim no momento forte da composição deles, porque a Pro Game conseguiu garantir muitas vantagens iniciais de uma maneira que a CNB não está conseguindo mais contestar essa vantagem. Então a CNB está acabando as oportunidades que eles têm de voltar para o jogo. Agora eles não só dependem de jogar muito bem, mas sim de falhas consequentes da equipe da Pro Game para conseguir voltar para o jogo. Pois é, e assim, a composição da Pro Gaming também tem recursos de late game muito bons. Sim. Então, no caso, a composição da CNB precisava de um tempo? Precisava. Mas assim, não podia ter desandado o jogo da maneira que desandou. Eles tinham que ter trabalhado um pouco melhor no que eles precisavam, como eu falei, eles precisavam de um certo tempo para conseguir fazer os engages, para conseguir fazer as lutas que eles queriam. Eles precisavam de uns 2 itens em cada campeão, para poder fazer isso e executar de uma maneira eficaz. Mas não necessariamente que o late game era todo deles, que se eles delongarem muito esse jogo, eles vão começar a ganhar tudo. Não, a composição deles vai ganhar força, é um ponto do jogo interessante para a composição deles, mas a Pro Game também tem recurso de late game, a Pro Game está muito na frente. Então, chega um ponto aí que, mesmo que a Pro Game cometa alguns erros agora, a Pro Game teria que cometer erros consecutivos, como você falou, para que a CNB se recuperasse nessa partida e conseguisse... depende, a gente chegou no ponto do jogo já, que depende mais da Pro Game errar do que da CNB acertar para que a CNB volte nesse jogo. A equipe realmente da CNB já está ali com uma partida atrás, a Pro Game já abriu 1-0, está prestes a abrir 2-0, e a CNB vai ficando, mesmo fazendo boas partidas, assim como jogou bem também contra a PEN na segunda partida da primeira semana, e teve a derrota, tá faltando alguma coisa ali na equipe para eles conseguirem ganhar alguma partida, porque eles estão jogando bem, mas tá faltando alguma coisa para garantir uma vitória. Pois é, e falando desse confronto específico das duas equipes, eu preciso dar mais uma vez mérito para a equipe da Pro Gaming, porque eu acho que eles tiveram uma leitura de todas essas mudanças um pouco melhor. E eu vou ponderar isso na escolha do jungler. Essa composição da CNB, com o Maokai, com o Rakan, com o Jarvan, é uma composição que já era forte, era uma composição que era muito forte até o patch 7.21. Porque ali você tinha, como eu falava aqui, composições focadas nesse hard engage, de vem aquele que a gente chama de wombo combo, que faz todo mundo usar as habilidades e você consegue uma vantagem na luta. Então a CNB aparentemente pegou isso que eles já sabiam que era muito bom e tentaram dar uma adaptada, usaram ali as runas para tentar manter esse padrão. A Pro Game não, a Pro Game já trouxe algumas novidades, já trouxe
em jogo mesmo, não falo nem nas escolhas dos campeões deles, mas dentro do que eles estão fazendo no jogo, na questão do jungler, trazendo o jogo pro Minerva ficar bastante forte. Então, isso, pra mim, é uma leitura melhor. Eu esperava ver muito o confronto de Shinzal contra Kha'Zix. Eu acredito que são duas escolhas que estão ali muito forte. E a CNB acabou escolhendo o Jarvan, tanto com o Yamp, tanto com o Erasus. E quiseram com o Jarvan. Não que eu considere que o Jarvan não esteja forte também. Tá forte. Tá forte também, mas eu acho que tem aí opções pra jungle que, pelo que eu vi, são escolhas melhores para você utilizar nesse ponto do patch. É uma coisa, Dudu, que eu fiquei pensando bastante antes de começar o campeonato. Fiquei pensando, eu acho que no primeiro dia os jogadores eles ainda vão ter aquele apego à sua zona de conforto, aquele meta que eles já estavam acostumados a trabalhar e não teve tempo hábil suficiente para testar novas composições, para testar coisas novas. Então a gente pôde observar aqui na solo kill, os jogadores estão testando coisas novas, mas o tempo de testar composições ali com a equipe, fazer screen, ver o que tá melhor, até mesmo ver o que o pessoal lá de fora tá jogando, não teve esse tempo ainda, então eles ainda estão se mantendo numa zona de conforto. Essa zona de conforto não de campeões, mas sim de estratégias, sim, né? Lembrar que a solo kill, às vezes a gente vê coisas que nós consideramos extremamente desbalanceadas lá, mas frisando mais uma vez aqui, o competitivo se trata muito do time, é totalmente diferente. Então, eu comentei sobre o Brand às vezes é uma escolha mais individual para você tentar. Infelizmente a solo kill ela acaba aqui no nosso cenário, ela acaba sendo mais sobre individualidade. O jogador que consegue desbalancear ali, ficar mais forte do que os outros. No competitivo isso não funciona tão bem assim. No competitivo é quanto o time consegue trabalhar como um só, que resultam em vitórias, não ir ali pegar um campeão que vai conseguir fazer vários abates, pegar uma vantagem, ficar muito forte e acabar ganhando a partida. Então, o cenário de solo kill e o cenário de jogo é bem diferente e sim, o tempo foi bem escasso ainda para que todas as mudanças que sejam possíveis aparecerem. Então a gente vai ver bastante metas de conforto, muitas escolhas já que a gente já via acontecendo, que bem próximo, uma ou outra alteração ali vai aparecendo, mas conforme eles vão passando as semanas aqui na nossa Super League até a final, podem ter certeza que a gente já vai ter uma estruturação melhor das equipes referente a essas mudanças e coisas muito interessantes aparecendo por aqui, Zé. É um patch assim muito bacana, algo que realmente traz um gás a mais, né? E a gente gosta muito disso, né, Dudu? Porque é muito legal ver as novas possibilidades, né, se abrindo, né, a forma com que as equipes lidam com a mudança. Então a gente pode ver uma equipe que estava muito forte até semana passada, nessa terceira semana acabar não indo tão bem, né? Isso pode sim acontecer nessa semana e na próxima semana, né, que são as duas primeiras semanas desse novo patch. E a partida está de volta, agora sim, de volta para esse jogo de CNB contra Pro Game. Estamos de volta, os problemas foram resolvidos, já estamos de novo com a partida. E a Pro Game colocando bastante pressão, né? Eles que querem levar esse inibidor da rota inferior, a rota mais longe do Barão, que já tem essa torre destruída. Mas é um foco bem interessante eles levarem esse inibidor para que depois eles possam fazer novamente esse buff do Barão. Ver o que eles vão conseguir. Vamos ver se a CNB vai tentar fazer aquele engage que a composição deles permite. Mas a Pro Game tá bem mais forte, seria arriscado se eles não executarem muito bem. Passa para incendiária agora, momento de tensão entre as equipes, o inibidor vai sendo alvejado, a qualquer momento a CNB pode iniciar, o Scar já entrou, tá atordoado por Icoterados, mas agora sim ele consegue entrar, garante o abate pra cima do Goku, o Scar vai trazer ele de frente, por enquanto, 4 contra 4, mas pode dar bom para a equipe da CNB, eles continuam conseguindo garantir eliminação, mas é um double, que o Minerva ele tá muito forte, agora sim ele tem uns zonas, mas pode ser eliminado, tem que fugir o professor que estava com pouquíssima vida, e depois de muito tempo a CNB ganha uma luta. É isso aí, acabou ficando uma luta 4 a favor da CNB, 2 a favor da Pro Game em eliminações aí. Mais uma vez o pause acontecendo, talvez ainda estejamos ali com alguns problemas, mas nós vimos agora a CNB conseguindo fazer o engage, o Erasus veio na sequência do engage do Rakan, mas ele assim, a gente já mencionou, ele tá um pouco atrás na partida, acabou ficando isolado, foi eliminado, mas na sequência da luta, a Xayah do PBO conseguiu aplicar muito dano, porque eles têm recursos para proteger essa Xayah, e a Xayah é um hyper carry, é um campeão que vai ficando cada vez mais forte com o passar do tempo. Então assim, a Pro Game tá muito na frente da partida, está, mas uma luta dessas, que a CNB conseguir executar muito bem, a Pro Game não souber fazer um foco muito bom, vai resultar
em vantagens para a CNB. Como a gente mencionou anteriormente, precisa da CNB fazer bem mais do que somente essa luta para voltar na partida. Eles agora vão ter que responder muito de todo o setup de minions que a Pro Gaming já colocou, então eles vão precisar responder antes de tentar fazer qualquer coisa. A Pro Gaming ainda vai ter a ofensividade na partida, mas a CNB já mostra que no ponto da composição dela, se eles executarem direitinho, eles conseguem fazer uma luta vantagem. Sim, mesmo muito atrás, dá pra ganhar a luta. E não tinha torres ali a favor da equipe da CNB, tinha apenas um inibidor ali no meio, e mesmo assim a CNB conseguiu garantir esses 2 abates a mais nessa luta. Não levaram objetivo nenhum com essa luta, mas pra eles nesse momento, mais importante do que levar um objetivo é não perder um objetivo de estrutura. Exato, a Pro Game, eu creio que ela vai agora, viu que não foi tão interessante assim comprar essa luta, ela vai tentar criar outros cenários na partida, tentar fazer um push numa lane com um dos jogadores. O Skybart tem um teleporte, ele pode ficar numa rota tentando puxar, a outra equipe vai pelo outro canto, obrigar a CNB a quebrar essa formação deles, a fazer com que a CNB tenha que se separar para responder uma wave, para responder uma ofensiva em uma outra rota, porque se a Pro Game ficar tentando comprar essas lutas 5 contra 5, pode acontecer o que aconteceu na última, a CNB pode começar a ganhar sequencialmente as lutas, e aí até mesmo a partida. A Pro Game ela sabe que está com uma vantagem muito grande em cima da CNB, é quase 10 mil de ouro de vantagem, mesmo depois dessa última luta que favoreceu a equipe da CNB, mas a equipe da CNB sabe que a Pro Game, por essa vantagem, eles podem tentar fazer um barão e eles aguardarem o momento de entrar para contestar esse barão da melhor maneira possível. Então agora a CNB tem ali olha, eles acabam iniciando o barão, olha que curioso, né, a equipe da CNB. Pode dar muito ruim, vamos ver agora. Eles estão beitando, né, a equipe da Pro Game pra entrar no maluco. O Skybart já vai entrando por ali, passa mais de área também. O Skybart entra agora, fazendo linha de frente. Passa o Carneiro, não pega em ninguém. Acaba aqui não sendo vantajoso, mas olha o Visor, acaba entrando. O Minerva tá com pouca vida, ele tá muito forte, mas tá lá atrás, esperando pelo momento. O Goku lá atrás também junto com o Luscão, batendo lá de longe. O Eraso já é eliminado. E agora acabou dando muito ruim para a equipe da CNB. O Visor foi atordoado, apanhou bastante. O Haki sendo perseguido. 4 jogadores vivos, mas olha o Visor, ainda com vida, mas um momento muito complicado. Esse barão pode ficar de graça para a Pro Game. Parecia que a CNB ia conseguir uma vantagem na luta, acabou que a Pro Game soube esperar, soube aguardar o tempo da composição delas. O Haki ainda bate o professor, mas no fim das contas o buff do Baron fica para a Pro Game, era o que eles precisavam para terminar a partida. CNB, eu achei, Dodô, uma decisão catastrófica. Eles iniciarem esse barão no 5 contra 5. Acho que faltou ali um pouquinho de paciência em observar melhor a partida e tomar a melhor decisão. As entradas foram alternadas, eles não fizeram aquela entrada todo mundo junto. Vem o Rakan, depois na sequência o Maokai, o Jarvan, fazer aquela combinação para você manter os adversários um tempo maior em algum controle de grupo, em desabilitar eles por algum momento, e é nisso que você trabalha nesse tipo de composição. A CNB acabou fazendo algumas entradas alternadas, espaçadas, a Pro Game teve tempo de responder, teve tempo de se posicionar melhor nisso, e acabou conseguindo criar a vantagem e fazer o Barão. Eles têm agora 3 buffs do Dragon, eles podem pegar mais um, podem ficar com 4 buffs, e aí isso seria muito importante no dragão ancião, em alguma coisa do gênero. Mas, novamente, Pro Gaming tem a rédea do jogo, pode agora simplesmente trabalhar conforme eu falei, Skybart com seu Warning vai trabalhar numa rota lateral agora, ele tem o teleporte, e aí a Pro Gaming vai fazer isso. Vai quebrar a formação da CNB para conseguir finalizar a partida. O Scar com o seu Maokai consegue segurar esse Ornn na rota inferior, também tem o teleporte. Acho que acredito que até mesmo por isso que a Pro Game não está buscando tanto fazer esses split push. Agora esse movimentação que aconteceu ali com esse barão comum, normal, eles têm que levar objetivo com isso, podem acabar forçando, levando essa torre de inibidor e até mesmo o inibidor da rota do meio. Eles têm bastante potencial para isso, mas tem que tomar cuidado, porque a CNB vai fazer de tudo para se defender e conseguir. Olha agora, o Visor pode acabar apanhando ali. Na verdade, as mudas são ali do Scar, né? Não entrou ninguém da Pro Game nessa moita e eles acabam trocando para a rota inferior, onde está o inibidor aberto.
vão se posicionando para algo parecido que aconteceu anteriormente, né? Aquela luta 5 contra 5. O Skybart não ficou sozinho numa rota lateral, eles vão tentar fazer isso, agora eles têm o buff do barco. Passou barra incendiária, não pegou em ninguém, agora com o bônus do Barão pode ser que mude totalmente, né, a luta a favor da Pro Game, eles vão ali batendo, olha o Luscão, acabou apanhando bastante, ficou com metade da vida, a CNB tá confiante pra lutar, tá tentando segurar ali o máximo possível, vai ganhando tempo, a qualquer momento pode estourar e pode até mesmo ser uma última luta da partida, se for muito favorável para a Pro Game. Eles vão fazer a investida agora nesse nível mais uma vez. Eu ainda acredito que o Skybart podia estar numa rota lateral, ele tem o teleporte, ele apareceria aí numa luta caso ela estourasse. Eles deveriam quebrar. Ultimate do Scar dentro da também com 4 jogadores, o Lucas vai escrevendo por trás, o Scar vai ficando de frente. Passa agora o Carneiro, fica apanhando bastante o Skybart. Tem que recuar, o Scar acaba sendo eliminado. Jogado pra cima o Erasus, eliminado também na sequência. Caem 2 jogadores da CNB, apenas um da Pro Game e eles vão continuar levando objetivos. Tá chegando uma onda de minions enorme ali pelo top, eles vão migrar pra lá, vão levar essa torre, possivelmente esse inibidor também. Agora sim a Pro Game conseguiu luta, fez uma vantagem de 2 abates contra 1 e consegue agora destruir aí boa parte da base da CNB. E agora vai fazer o recuo e provavelmente só voltar à base e fazer a investida pelo meio agora. Super Minions na rota superior e na rota inferior. A equipe da CNB totalmente acuada na sua base. Exatamente, eles preferiram se manter unidos, eles preferiram não colocar o Skybart numa rota lateral, porque podia vir o engage da CNB e eles seriam abatidos antes mesmo do Skybart chegar. Então eles optaram por ficarem todos juntos ali, acabou que dessa vez eles executaram muito bem e conseguiram levar esse inibidor, tiveram a vantagem numérica, levaram o inibidor do top também, agora fazem o recuo, e aí agora não tem muito segredo, só voltar por esse mid aí e tentar finalizar a partida. Cada vez mais complicado para a CNB segurar o jogo. Estão fazendo ali o máximo possível para segurar, para ganhar tempo, para conseguir não deixar com que a equipe da Pro Gaming leve o inibidor, mas volta naquela questão do Barão anterior, né? Aquele último Barão feito pela Pro Gaming, a CNB não poderia ter perdido aquela luta, ter feito aquela jogada. Acabou que não só eles precisavam de erros da Pro Game e de boas escolhas para voltar para o jogo, mas o que aconteceu foi o inverso, foram mais erros da CNB e boas escolhas da Pro Game, fazendo trazer mais vantagens ainda para a Pro Game na partida, chegando agora quase ali ao ponto da vitória. Pois é, às vezes acontece de você, quando as coisas acabam não dando muito certo numa estratégia que você montou, numa composição que você quis executar, então às vezes você tem que começar a tomar algumas ações muito arriscadas. Então talvez esteja sido uma decisão da CNB de assim, se a gente manter o jogo, ficar esperando a Pro Gaming rushar contra a nossa base e ficar tentando encaixar uma luta, tentar ver se a gente ganha uma outra, pode ser que a gente precise de muito e a gente não vai conseguir fazer nada no resto do mapa. Então talvez tenha sido uma decisão. Às vezes você precisa arriscar, às vezes chega um ponto que você tá atrás, todas as suas condições de vitória já estão bem fechadas, digamos assim, você já não tem muita abertura para ganhar a partida, você precisa de quase... Também não tem muito a perder. Não tem, então às vezes você aceita que você precisa tomar uma ação, talvez aquele Baron tenha sido essa ação de tentar, se eles conseguem fazer aquele buff, poderia ter sido algo muito bom para eles, eles adiantariam a questão do retorno deles à partida, e aí eles poderiam fazer com que o mapa voltasse a abrir para eles, podia chegar no ponto deles conseguirem fechar mais a itemização deles, e aí esse engage ser cada vez mais mortal, né? Então assim, se a Pro Gaming ficasse ali unida, eles entrariam, talvez a Pro Gaming não teria tempo de responder o engage acelerador, porque eles estariam muito fortes, conseguiriam abates, e a gente vê, quando tem uma luta, a equipe que consegue uma vantagem numérica quase sempre termina de ganhar aquela luta. Então, de um modo geral, eu acredito que o que tá dando a vitória para a Pro Game, apesar da CNB ainda respirar um pouco, tentar fazer alguma coisa na partida, é o quanto eles conseguiram colocar o Minerva na frente da partida, o quanto ele conseguiu se sobressair em referência ao Erasus ao longo da partida. Inclusive nas partidas que a CNB se sai um pouco melhor, nas lutas, né, no caso, são as lutas que o Minerva acaba que levando muito dano ali, fica um pouco com dificuldade de entrar na luta, e nas lutas que o top laner faz a linha de frente e consegue mitigar a maior parte do dano e o Minerva fica mais livre,
já é uma luta totalmente diferente. Sim, exatamente isso que você comentou. Então, desde o início da partida, a Pro Gaming soube das questões que ela precisava fazer e ela conseguiu executar. Abriu a vantagem do jogo, fez com que o Erasus ficasse bem atrás da partida, o Minerva tomou mais as ações do que ele. A gente até viu na primeira partida que o Yamp, foi o mesmo confronto, né? Jarvan contra Shinzal. Sim. O Yamp até conseguiu lidar um pouco mais com o início do jogo do Minerva. O Minerva não ficou tão na frente, agora nessa partida o Minerva já conseguiu ficar muito bem. Claro, outro jogo, outra composição, outro desenho tático da partida, mas a Pro Gaming construindo essa vantagem, ela foi aumentando cada vez mais e chegou no ponto do jogo que eles mandavam no que eles queriam. CNB ainda responde, mas ainda assim, faca e queijo na mão pra Pro Game. É isso aí, Pro Game então com a vantagem total em cima da CNB, voltando então ao vivo aqui na partida, fazendo o quarto dragão e último antes do ancião. É o quarto buff pra eles, o Minerva ali faz sozinho, não precisa nem da ajuda dos companheiros. 4 buffs de dragão, o próximo é o dragão ancião. Se a Pro Game fizer isso, aí eles podem até comprar a luta 5 contra 5 contra a CNB, que eles vão ganhar. Não só podem, como devem. Não, aí eles têm que ir pra cima mesmo. Aí o Muscão lutando o bot pra fazer ali, ajudar aquela... Dessa vez... controle de mim. Não, ali ele quis fazer isso mesmo, porque ali aquela rota, alguém da CNB vai precisar responder. E é isso que eu acho que a Pro Game pode trabalhar um pouco pra finalizar essa partida. Obriga a CNB a quebrar essa formação de luta deles. Se alguém da CNB sai do que eles... Se alguém da CNB tem que sair da formação de tentativa de entrada, de tentativa de engage, se alguém sai para responder uma wave que está puxada numa rota lateral, por exemplo, fica uma vantagem numérica para a Pro Gaming e eles ganham a luta. Então, eu creio que a Pro Gaming vai agora trabalhar nisso, apesar de... Como só tem um inibidor que falta cair, ela conta ainda com o push natural dos Super Minions, tanto pelo top quanto pelo bot, e aí ela vai fazer isso, ela não precisa entrar na base, ela não precisa entrar no range de engage da CNB. Ela pode ficar de boa, a CNB vai ser obrigada a sair dali para responder, porque senão os Super Minions ganham o jogo. Então assim, é um jogo de xadrez agora, a CNB tá acuada, então não tem por que a Pro Game se pôr numa posição que ela... da abertura da CNB ganhar, não precisa. A Pro Game pode trabalhar com o que ela tem ali para ganhar esse jogo de uma maneira tranquila. Basta quebrar a formação da CNB e eles têm muitos recursos para fazer isso. O legal essa comparação que você fez com o xadrez é que chegou no momento da partida que nós havíamos comentado que para a CNB ganhar depende de erros da equipe da Pro Game. Sim. E no xadrez, quando você só tá com o seu rei e o seu adversário tem tudo mais, é a mesma coisa. E vamos pra partida agora novamente já com a luta iniciada pela equipe da Pro Game. Muito dano pra cima do Scar, ele já foi eliminado. Killing Spree pro Goku. Pode ser a última partida da partida neutralizado agora o Goku. A CNB consegue se segurar, o Minerva vai ter que estar sempre no mesmo lugar agora sim, neutralizado. A CNB consegue 2 abates e se mantém no jogo. Olha o que eu falei ali, o bot entrou, eles podiam ter esperado pra comprar essa luta. Espera, alguém ia ter que sair. Foram um pouco afobados, quiseram comprar essa luta, saíram na desvantagem de novo. A CNB consegue manter. Novamente, a Pro Game ainda tem o jogo, ainda tem tudo a favor deles, mas não precisa ser tão afobado, eles podem esperar um pouco mais antes de tentar fazer, antes de finalizar essa partida. Usa o ultimate agora, o Skybart, né? O ultimate assim, vou usar só pra... A gente vai voltar mesmo? Vou usar o meu ultimate. Mas olha só, a torre quase caiu, porque a CNB tava fazendo aquela luta e tava entrando. Se eles tivessem esperado só espera, deixa os Minions lá, espera a próxima wave vir no mid. Os Super Minions vão puxar por eles mesmo. Então assim, a Pro Game tem um jogo na mão, isso não vai alterar muita coisa. Eles vão voltar, vão fazer agora novamente o siege, a base da CNB. Mas precisa pensar um pouco mais, ter um pouco mais de calma, não precisa se afobar tanto pra finalizar a partida. É que acredito que a Pro Game, a galera de casa eu acho que vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando você tá ganhando um jogo, você quer continuar aquela partida, né? Porque é muito gostoso. Então eles ficam ali como que a gente pode dizer, né?
Eu vou discordar um pouquinho de você, porque numa partida dessa é um campeonato, deixa pra fazer isso aí, deixa pra brincar depois, ganha logo. Barão iniciado agora, vai sendo feito, fica pra equipe da Pro Game, agora é o momento da verdade, CNB tem que lutar, tem que ir pra cima, o Visão agora que vai ter bastante, foi levantado 3 jogadores, pode estar dando muito ruim pra equipe da CNB, atordoado Visão, eliminado, o Scar fazendo linha de frente, mas cai na sequência, double kill do Luscão, cai também o Erasus, só sobra o Haquinho, o PBO vivos, 4 jogadores da Pro Game e agora, Dodô, é só a Pro Game partir pra vitória. Pois é, tem o buff do Barão, tem vantagem numérica, é só agora vir por esse mid, destruir tudo que falta e ganhar a partida. Pro Game consegue uma excelente luta contra a CNB, essa que pode ter sido a última luta, é muito difícil agora de segurar, tá o PBO Haquinho ali fazendo o possível, mas já foi atordoado, o PBO neutralizado, e jogando pra cima agora o Haquinho também, pode acabar sendo eliminado antes mesmo da partida, mas não vai ter jeito, a Pro Game garante 2-0 em cima da CNB. Só pra me contrariar, eles nem levaram a torre do mid, foram pelo bot mesmo, terminaram por lá. Foi. Mas enfim, o jogo era deles, Zeva, já era deles e já era há muito tempo. Acho que acabaram demorando ainda pra finalizar, já era pra ter finalizado bem antes dessa partida, eles tinham condição disso. Mas enfim, no fim das contas, se vitória é o que importa, trabalho feito, 3 pontos pra Pro Game e vão voltar pra casa felizes.